Bem-vindos a mais um episódio do Tomioka Health Podcast e hoje nós vamos examinar como os estressores intencionais como o jejum, o movimento, o sono estruturado e a desconexão remodelam o nosso metabolismo, a nossa função mitocondrial e o nosso comportamento. A doutora Maíra Soliani, autora do livro A Ciência do Desconforto, conecta a hormese, antifragilidade e prática clínica moderna. Esse é um episódio sobre fisiologia aplicada e tomada de decisão. Espero que vocês gostem. Maíra, bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Obrigada, um prazer estar aqui. Vamos lá, eu queria começar um pouco sobre a sua história. Você se formou na Unicamp e fez residência em anestesia, foi isso? Sim, me formei lá, fiz residência em anestesia lá e defendi meu doutorado lá também. Você é de Unicamp? Você é de Unicamp? Você é de Campinas? Não, eu sou paulistana, São Paulina. Ah, é? Só fui pra lá. Eu estudei pra fazer aqui faculdade. no Santa Cruz. Tá. Estudei no Mobile e depois no Santa Cruz. Você gostou da Mobile? Super, amei. Aí depois, na quinta série, eu mudei pro Santa Cruz. Tá. E eu sou muito fã. Se os meus filhos, se eu morasse aqui em São Paulo, eles estariam lá. Tá. E aí eu fui pra Campinas só pra fazer Unicamp. E aí eu fiz residência lá e defendi meu doutorado lá. E depois eu fui trabalhar aqui na USP. Então você fez doutorado super cedo? Super, eu Quantos fiz anos? doutorado direto. E aí foi logo em seguida, assim, eu comecei no R3, eu já estava trabalhando nele. 2 anos depois eu defendi o doutorado. Você já gostava de pesquisa? Sempre gostei. E assim, eu não tinha a menor intenção de fazer o que eu faço hoje, de mudar de carreira dentro da medicina. Porque eu sempre achei que eu fosse continuar sendo anestesista com a área acadêmica, sempre gostei de dar aula, então eu dava aula de viária difícil, de procedimentos não invasivos, punção guiada, etc. Então eu sempre achei que continuar estudando e ensinar era a melhor maneira de deixar o cérebro afiado, porque medicina é aquela história que metade do que você aprendeu na faculdade, em 10 anos já não é mais verdade, só que ninguém te conta qual é aquela metade. Então, sempre gostei de estudar e assim, não tinha a menor intenção de mudar. E você tem médico na família? Não, eu sou a primeira de todas. Na minha família é só advogado e economista e tal, então eu sou a primeira. E o seu doutorado foi em Foi em ciências da cirurgia, foi via aerodifício. Na verdade, não foi via aerodifício, foi um tubo patenteado que ele insuflava e desinsuflava com a ventilação mecânica. Nada a ver com o que eu faço hoje. Perfeito. E aí, bom, então deixa eu entender. Isso você era super nova, depois você foi pro HC, pro Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, para ficar no setor de trauma. Eu adorava o meu dia do trauma e os meus plantões noturnos. Sempre gostei de emergência. E era isso que eu gostava, assim, situações de estresse agudo, onde você precisa ser preciso e completamente sem emoção, fazer o que tem que fazer. E depois a gente, na conversa pós-clínica, a gente conversa sobre o que as condutas, né? Então, sempre gostei de estresse agudo. E aí você ficou 4, 5 anos? Não? Sim, tudo isso, com 5 anos. 5 anos no HC. Com o nascimento da minha filha, eu parei de ficar pegando estrada toda quarta e sexta. Aí você voltou pra Campinas. Voltei pra... E aí na verdade, lá... eu viajava. Ah, você viajava. Porque meus pais ainda moram aqui, então dormi uma noite por semana lá. Tá. Casada, sem filhos, era fácil. Tá. Depois, quando os filhos nascem... Aí você engravidou quando você estava no HC e depois aí ficou lá. Aí eu fiquei só na Unicamp, dando aula, assim, com os residentes e trabalhando com cirurgia plástica e tal. Então, até então a Maíra nessa época era uma anestesista, assim, feliz. super competente. Porque veja... Quem talvez não seja, né, assim, não conheça muito, não é tão comum a gente ver anestesista que fez doutorado. Eu, particularmente, acho que conheço, cabe em uma mão. E eu conheço bastante anestesista. Ou seja, você tinha esse diferencial de gostar de ciência, porque fazer doutorado não é tão fácil, né? Eu digo que é um atestado de teimosia ao máximo. Você vai contra a corrente para terminar, né? Porque a gente está trabalhando, é uma carga enorme de trabalho. Conciliar tudo com pesquisa é muita coisa mesmo. Então, é um atestado de teimosia. Então, eu entendo que, assim, você sempre gostou de estudar. Sempre. E de questionar um pouco, acho que pelo menos o doutorado para mim trouxe muito rigor científico, né, Maíra? Sim, analisar estudo, aprender com os próprios erros. O que eu aprendi no doutorado, assim, não tem preço mesmo. É um aprendizado incrível, né?
Ver como a ciência, nem tudo que você lê é certo, né? Você tem que questionar, porque quando você produz ciência, você percebe que dá eventualmente para você manipular dados, dá para você esconder coisas. A metodologia, se ela é reproduzível, eu acho que é o mais, assim, é o detalhe que mais quem nunca fez não para pensar em quanto trabalho, como eu vou fazer esse estudo, quanto eu vou gastar para fazer uma metodologia decente para poder comparar uma hipótese diagnóstica, e isso as pessoas ignoram. E para mim faz muita diferença hoje, com essa área que já vamos falar a respeito. E aí você sempre gostou de fazer esporte, de atividade física? Não, eu sempre fiz porque tinha que fazer. Nunca fui do tipo... Não era da atlética. Não era uma paixão, sim. Eu gostava de tocar o tamborim, torcer. Tá bom. Então, assim, esporte nunca foi. Eu não amava nenhum esporte, mas eu sabia da importância dele. Então, eu sempre fiz. Inclusive na faculdade, mesmo no internato. Eu até fiz uma fratura de estresse por conta de usar a corrida como uma válvula de escape para o estresse, e na residência é muito estresse. Sim. Então, assim, sempre soube da importância e fazia porque tinha que fazer. E você começou, então, vamos lá, de novo, trazendo um pouco da realidade do que é ser um anestesista, né? Hoje, quem faz cirurgia sabe muito bem. A gente até brinca, né? Que o anestesista tá ali, muitas vezes o plano de voo tá montado e ele pode ler um livro, ele pode... Às vezes... Claro que hoje muito menos, né, do que antes, talvez décadas atrás, tinha, né, esse estereótipo. Hoje ele é muito mais ativo e tal. Mas é uma especialidade que, de uma certa forma, tem um conforto ali, não? Sim. Você não precisa atrair paciente, certo? Você não precisa ter consultório, muitas vezes. Você não precisa se expor, vamos dizer assim, para o mercado. Você precisa estar num grupo bom ou ter médicos, cirurgiões que vão te chamar ali e você vai ter o seu movimento. Sim. E o paciente te conhece ali, muitas vezes, na sala cirúrgica ou um momento antes ali no pré-cirúrgico. Exatamente. E depois que você fez o seu evento, a cirurgia, você vai na recuperação, dá alta e raramente alguns passam visita depois, né? Mas é isso, né? Então, tem um certo conforto ali, né? Quando que apareceu na sua vida essa necessidade, ou como que apareceu a medicina do estilo de vida? Eu entendo que muitas vezes é algo pessoal. Sim. E como que você pivotou para trazer isso para os seus pacientes e sair da anestesia? Primeiro que assim, na anestesia, uma coisa que eu percebi logo desde o começo, eu sempre gostei de estudar e foi a minha salvação para essa profissão. Porque se você não estuda todo dia as individualidades, fica uma profissão muito monótona. Se você acha que toda esterectomia total é igual, a sua vida vira o dia da marmota muito rápido. Você perde o estímulo intelectual de estar lá como médico, porque fica igual, se você não entende cada paciente. Então, desde o começo, desde a residência, eu lembro que eu comprei um livro de manual de cirurgia para anestesista, que mostrava todos os passos cirúrgicos, o que você tinha que se preocupar para dar suporte para a cirurgia ocorrer da melhor maneira possível. E isso, assim, me deixava vidrada. Então, nunca uma cirurgia era igual a outra. E eu nunca parei de estudar. Então, isso sempre me deixou super apaixonada pelo que eu fazia, porque nunca uma cirurgia é igual a outra. E esse conforto de não ter o contato com o paciente começou a me fazer falta. Mas eu deixava para lá, porque eu sempre fui super comunicativa, gosto de conversar, profundidade, não conversa de elevador, essa daí é uma bênção mesmo. Mas me fazia falta, só que eu falava, é uma profissão que eu gosto. E a parte pessoal foi o que realmente aconteceu, que não estava no script, porque eu tive uma gravidez muito difícil, ganhei muito peso. Na verdade, foi a segunda gestação, que foi bem difícil. Eu ganhei muito peso e eu sempre tive dificuldade para emagrecer 2, 3 quilos. Quando eu estava 16 quilos acima, eu falei, gente, não sei o que eu vou fazer, porque como direito... Aquelas guidelines, eu seguia a pirâmide. A pirâmide clássica, bastante arroz integral, bastante salada, arroz integral, comer de 3 em 3 horas, tudo que a gente aprendeu. E eu falava, gente, não é possível, né? O que acontece comigo? E sem querer, eu ganhei da minha melhor amiga, que é radiologista, o livro do Gary Taubes. E eu comecei a ler o livro achando que era mais uma dieta, tipo, em vez de Boa Forma, eu tô lendo o livro de um jornalista. E quando eu comecei a ver as referências, eu fiquei assim, vidrada, eu não conseguia mais parar. Eu li o livro muito rápido, eu fui aplicando e eu não acreditava em tudo que tinha de evidência lá. E eu comecei a estudar e nunca mais parei. Você nunca tinha tido contato, né? Sim, aí eu me senti um pouco traída, um pouco revoltada. Aí eu falei, gente, não é possível que isso tem tantos estudos que eu não tô sabendo. E começou a funcionar em mim.
E eu me considerava super metabolicamente inferior pelo meu histórico, diabetes tipo 2 na família, câncer, vários tipos de câncer e tal. Então eu falava, poxa, eu achava que eu ia ser sempre assim, com hipotiroidismo. E, assim, foi bem legal. Foi como paciente que eu acordei mesmo. Então você vê, foi um livro escrito, um baita jornalista, aliás. Sim, científico, que tem poucos aqui que a gente... Muito bom e que realmente é interessante. Eu perguntei algo também pro Dr. Souto e acho que ele me falou que esse livro do Taubes foi o que abriu a mente dele, porque ele também se viu num momento ali de vulnerabilidade metabólica e falou, opa, peraí. Sim. E é incrível, né? Você vê formações diferentes, pessoas boas, e eu tenho certeza que muito médico que está ouvindo aqui conecta com isso ainda hoje e fala, poxa, a gente não teve nenhuma aula disso na faculdade. Sim. E não importa, né? Porque tem muita gente que escuta falar, e também do Brasil. Não, a gente está falando aqui de USP, Unicamp, Harvard é assim também. A gente não aprende sobre saúde, principalmente sobre dieta, né? Sobre o efeito metabólico dos alimentos. E a gente, basicamente, até a nutrição, né? Tem um tipo de dieta que você aprende durante a faculdade toda. Com pequenas variações, mas é a mesma estratégia. Então, você fala, gente, a gente está muito atrasado. E isso, assim, essa revolta que eu tive quando eu comecei a estudar foi justamente isso. Eu falei, eu achava que eu tinha acesso às melhores informações em relação à dieta, pelo menos. E aí você ficou fascinada? Fiquei fascinada, eu nunca mais consegui parar de estudar. E enquanto eu fui estudando, depois que até que eu conheci o Dr. Souto pelo blog, o meu foi o Gary Taubes igual a ele. E aí eu comecei a estudar primeiro as estratégias de baixo carboidrato e realmente, absurdo, né? Você mudou seu corpo, mudou o metabolismo. O meu antecedente familiar, o meu metabolismo é totalmente inflexível, né? Então, essas dietas, a gente tem meta-análises. É indiscutível que elas são a melhor evidência possível de estratégia de dieta para que a gente melhore nossa resistência insulínica, etc. E aí, depois disso que eu fui para o jejum. Eu comecei a estudar o jejum, até então, como anestesista, eu me preocupava com o jejum. Então, você estava ainda fazendo anestesia? Sim, ainda fazendo anestesia. E o bom é que, tanto na USP quanto na Unicamp, eu tinha acesso aos melhores periódicos. Então, eu ficava estudando o tempo inteiro. Eu lembro até que tinha uma anestesista que falou assim, você não para de estudar? Eu falei, gente, mas por quê? Né? Entre uma cirurgia e outra, a gente tem uma oportunidade ímpar de poder ter acesso. Então, foi muito legal nesse sentido. Eu tive um tempo e eu ainda não tinha a menor intenção de transformar isso na minha profissão principal. Eu comecei a virar aquela médica de corredor. E o meu pai, você não quer olhar os exames dele? Foi assim. E aí, depois de um tempo, eu falei, eu vou abrir um consultório para ajudar essas pessoas, porque tava indo amigo e filho de amigo meu, pai de amigo meu, em casa, no consultório de casa, só para, deixa eu ver como é que você tá e tal. Então, foi muito sem querer. E assim, nunca mais consegui parar de estudar. E depois, quando eu comecei a estudar sobre jejum, eu ainda não acreditava. E por que veio o jejum? Por que o jejum? Quando a gente começa a estudar estratégia de baixo carboidrato, essa preocupação com a insulina fica bem óbvia, né? E naquela época ainda a gente faz muito tempo já, né? Então, a ciência evolui, graças a Deus. Então, naquela época, a visão da insulina como principal e a única alavanca que você deve se preocupar era muito grande. E aí, quando você se preocupa com isso, automaticamente os períodos de jejum começam a fazer total sentido, né? De achar um absurdo, de me preocupar com o jejum pré-cirurgia e de ficar revoltada com o cirurgião que deixou o paciente 4 horas a mais esperando em jejum, eu passei a me preocupar com o jejum por vários outros motivos de segurança, né? E aí, só que ainda eu não acreditava que era possível fazer um paciente jejuar, um diabético jejuar. Então, eu tive que estudar muito, totalmente, assim, diferente da abordagem que a gente aprendeu, porque né? É uma quebra de paradigma, assim, gigantesca. Total, né? E aí, entender a resistência insulínica com essa visão diferente do que a gente aprendeu, foi assim, foi um doutorado gigante sozinha, batendo cabeça e pegando as melhores evidências da época. Então, aí sim, o jejum começou a fazer sentido. Eu entrei em contato com o Jason Fung, né? Mas você já tinha lido o que o Jason Fung tinha... Porque ele tem muita experiência, né? Ele tem muito paciente lá no Canadá, né? Tem. E aí você, enfim, simplesmente fez um cold call, você mandou um e-mail?
eu tinha lido os artigos de revisão dele, de relato de caso dele, de remissão de diabetes tipo 2. Aí eu vi que ele era super popular entre a comunidade low carb, que foi por onde eu entrei, assim. A minha quebra de paradigma foi pela dieta de baixo carboidrato mesmo. E de lá para cá, amadureci muito, mas foi sem dúvida o meu wake-up call de falar, nossa senhora, por favor, até o que você achava que sabia não existe mais. E aí, por ver todo o trabalho dele, eu ainda precisava ver com meus próprios olhos. E aí eu mandei um e-mail e não tinha nenhuma possibilidade de eu ir. Foi uma desistência que eu consegui ir para acompanhar o IDM Clinic lá. E foi muito legal, porque eu vi assim, o contato dele com os pacientes, ele mostrava os exames, então eu via o histórico. À mão, assim, super legal de ver. Ele fica em Toronto? Toronto, mas na periferia. E aí tinha muitos pacientes lá de origem chineses, comiam muito arroz. Qual a chance de um chinês fazer dieta low carb? E é cultural, né? Assim, super. Você tirar o arroz de um japonês de um chinês... Sim. Mesmo um coreano. E o Fang mesmo, ele começou estudando low carb, cetogênica, porque ele falava, gente, eu não aguento mais mandar os meus pacientes para diálise. E eles não obedecem à dieta. E ele começou a buscar e começou a aplicar o jejum. Então, assim, foi muito legal, muito valioso ir lá, ver tanto as melhoras quanto as recaídas, né? Porque quando a gente fala de dieta e de jejum, é muito mais complicado do que uma medicação. A medicação você compra na farmácia, você tem lá o blister para estourar, colocar na boca e beber água e tomar o remédio. A dieta, quando vira uma estratégia terapêutica, não é sobre, furei no fim de semana. Não, você está deixando de tomar essa medicação, né? Então, foi muito bom para mim aprender lá como ele lidava com as recaídas dos pacientes. E qual foi, talvez, o seu ensinamento maior em relação a esse ponto? Ele era muito acolhedor. Ele tratava com a maior naturalidade possível. Não julgava? Zero. Era incrível, assim. E eu nunca mais esqueci disso. Porque você começa a pensar que comida é algo cultural, né? Não é sobre, vou tomar, não vou tomar. São decisões muito maiores, sociais, né? Então, eu via lá nas discussões de grupo, a Megan, que é assistente dele, ela conversava... você agradece o livro também. Sim, a Megan, eu aprendi muito com a Megan disso, porque eles tinham uma dinâmica em grupo lá dos pacientes e eles contavam sobre as recaídas e a Megan, assim, super no esquema do Dr. Fung, assim, o paciente foi viajar, visitar os pais, ficou 1 mês e meio lá, piorou, vamos ter que voltar com a medicação. Tá bom, vamos voltar. E eu, fulano, você tem como melhorar isso para a próxima vez que você for? Tenho. Então, assim, foi muito legal ver esse contato humano de entender que, assim, é a vida mesmo. É muito mais difícil porque a comida é socialmente aceita, é uma droga muito aceita, né? E a gente usa a alimentação hoje em dia para muito mais coisas do que só... Se nutrir, né? Sim. Então, não tem como falar dessas estratégias metabólicas sem também pensar no que significa para a pessoa. Então, foi uma viagem muito enriquecedora mesmo. E aí, então aí você abriu o seu consultório, continuou na anestesia. Você hoje não faz mais anestesia? Não. Eu fiquei até a pandemia. E eu fiquei só na Unicamp porque eu não conseguia laços. Quem vive a vida acadêmica sabe, né? É muito difícil se desligar da universidade. O cordão umbilical, então, eu precisei de várias sessões de psicoterapia para conseguir largar mesmo. Quando foi que você largou? Na pandemia, quando mais precisou de médicos, sim, eu continuei lá trabalhando como anestesista. 2020, então talvez ano seguinte. Tá. E aí foi bem no final, assim, quando não tinha mais demanda. Aí eu me desliguei de lá. E a ideia, eu queria muito falar do livro, a gente vai falar bastante dele. Essa ideia do livro, ela apareceu quando? Ela apareceu, assim, quando eu comecei a ver os efeitos do jejum. Eles são incríveis para quem pratica. Mas é uma pena o quanto eu errei também de prescrever jejum sem entender a mentalidade do paciente. E aí eu comecei a ver um padrão e eu comecei a parar de estudar metabolismo e estudar a questão psicológica e da mentalidade dos pacientes, porque não adianta prescrever algo que funciona para uma pessoa que enxerga isso como tortura, como algo que faz mal, algo que é perigoso. E quando a gente fala de jejum, infelizmente, no nosso mundo moderno, comer de 3 em 3 horas é o normal, né? Não era.
por muitas milhares de anos. Nunca foi, né? Mas agora é tão arraigado que você precisa trabalhar uma série de barreiras antes de chegar numa estratégia que realmente é natural, é acessível, funciona, mas nem todos estão mentalmente preparados para isso. E o poder do que você acredita para qualquer medicação, a gente já sabe, né? Os estudos precisam de placebo, precisam ser duplo cego, porque o que você acha que está fazendo tem um efeito, né? A gente sabe disso até para antidepressivo. Né? Exatamente. Então, não tem como cegar para fazer isso para o jejum também. Mas, assim, é muito importante levar o lado da mentalidade para que essa estratégia funcione. Então, foi aí que eu comecei a mergulhar nesse mundo e vi que, assim, não dá para ficar com um pilar só. Né? Eu comecei usando o jejum e a dieta de baixo carboidrato. Depois eu fui vendo que, assim, gente, e os pacientes que não vão fazer jejum? E os pacientes que não se adaptam à dieta low carb? O que a gente pode fazer a mais para melhorar isso? Então, foi meio que a minha jornada mesmo, de começar com uma estratégia. Não adianta usar uma só. E a gente precisa expandir a nossa caixa de ferramentas até para oferecer para os pacientes, porque eles são totalmente diferentes. E eu acho que, assim, olhando de fora, quem te conhece há um tempo sabe muito bem que você sempre foi, vou dar um termo aqui que talvez, né, a rainha do jejum. Sim. Não é? No bom sentido, né? Assim, no sentido de, cara, se tem uma pessoa que entende de jejum e é médica aqui, é a Maíra, né? Sim. Eu acredito que você foi muito convidada para falar sobre jejum. Ainda sou referência em jejum. Né? Você tem curso, você, enfim, sempre comunicou muito bem. E quando eu vi o livro, tanto que você falou do livro, eu falei, é sobre o jejum? Acho que muita gente deve ter perguntado. Decepcionei muitas pessoas. Aí eu falei, não, é sobre outras coisas, a gente vai falar aqui. E aí eu gostei muito do título, que fala sobre a ciência do desconforto. Né? E por sinal, nessa época também eu tinha lido aquele livro que é não sei como é que fala em português, mas talvez seja A Crise do Conforto. Sim, Comfort Crisis, né? Maravilhoso. Do Michael Easter, né? Ele é maravilhoso, eu cito ele no livro várias vezes, porque é maravilhoso. Isso. E aí eu queria que você explicasse, né? O que é a ciência do desconforto? É basicamente uma maneira da gente entender como éramos no passado, para a gente perceber o quão confortáveis a gente vive hoje. E isso não precisa ser motivo de culpa também, né? Porque existe uma vertente. É um lado muito positivo. Sim, a gente vive num período muito bom e eu tô super feliz de estar aqui hoje e não no passado. Sabe um parênteses? Vou dar um pause aqui. Eu tô lendo, eu fui para Londres agora no meio do ano e eu trouxe um livro lá do British Museum pro meu filho. E eles têm várias séries, é bem bonitinho assim. Meu filho tá com quase 6 anos. E um era sobre a Idade Média, os castelos medievais. Estamos falando aqui século XIV, XIII, XV, enfim, né? E aí ele fala, o título é assim, se você acha que você está mal, aprenda isso, entendeu? Do tipo, se você está reclamando que você tem que fazer a sua cama de manhã, veja como era um menino num castelo medieval pobre nessa época. Aí ele conta lá. Não tinha saneamento básico. Sim. As pessoas iam no banheiro, entre aspas, literalmente era uma coisa que caía, um fosso, caía. E detalhe, alguém tinha que limpar aquilo. Então tinha o ajudante da limpeza que fazia. Então, é claro que esse conforto, lógico que é muito bom. E a gente, na época, a idade, assim, a média de uma pessoa que morria com 30 anos, 35 anos. Hoje a gente tá muito mais que isso. Então, concordo, mas talvez a gente viva o excesso do conforto. E é sobre dosar isso, né? E essa menção aí de pensar na Idade Média, os reis, pensa como os reis dormiam naquela época. O colchão deles, o meu é muito melhor que o de um rei. Então, a gente vive até melhor do que os reis daquela época, né? Então, o que a gente precisa, que eu sinto que faz diferença, e por isso que eu escrevi o livro, a gente precisa lembrar de como era no passado para dar valor, porque é um excesso de informação, de dopamina, né? A gente está super focado em prazer, sem pensar nos efeitos negativos do excesso. Então, só parando para pensar como era antes, para a gente valorizar aonde a gente está e para a gente perceber como quase tudo que a gente normalizou hoje atrapalha o bom funcionamento do nosso metabolismo, né? Tanto que tem a mitocôndria na capa, porque ela é a origem de todas as grandes doenças crônicas. Quando a gente fala, sempre tem o início mitocondrial dos distúrbios para justificar por que a gente chegou aqui nos extremos de órgãos
que não funcionam direito. Então, do micro para o macro. E uma coisa que você fala no livro é que o novo normal é ser doente, né? Ou Sim. ser estressado e doente. Conta um pouco mais assim pra gente, quais são talvez os sinais, sintomas precoces de que você tá ficando doente e você nem percebeu? O que você vê no consultório, aquele fenótipo clássico? O fenótipo da resistência insulínica, que é muito cansaço, sem energia, sem motivação para se exercitar, fome o tempo inteiro. Então, é o paradoxo, né? Você fala, poxa, mas se eu como de 2 em 2 horas, não era para eu estar com fome o tempo todo. Mas é isso. E é uma sensação de necessidade, lidar mal com o estresse. E também não conseguir colocar estratégias que fazem bem para a saúde para buscar o conforto, a compensação por um dia estressante. Então, você abre mão de dormir bem porque merece tela, porque merece vídeo no YouTube, maratona série. Então, a gente está abrindo mão de tudo, né? Come o tempo todo, se sente cansado o tempo todo, depende de cafeína, tá ganhando cintura a cada ano que passa. E cintura é algo bem importante, porque tem pacientes que não estão com obesidade e tal, mas eles têm excesso de gordura visceral, cintura, aumentando a cada ano que passa. Então, esse fenótipo, ganho de peso insidioso, cansaço, fome o tempo todo, falta de disposição, sono entrecortado de má qualidade, é o resumo da vida moderna, né? E o que fazer a respeito é que é o grande... Você vai precisar de um desconforto em uma ou em todas as áreas que não estão funcionando para recuperar a sua saúde, porque o nosso corpo, ele depende de estresses controlados para melhorar. E essa vida moderna, se a gente não buscar um desconforto proposital, a gente vai ficar como esse fenótipo aí. Eu até tenho um estudo, um dos meus pet studies, dos meus estudos de como é que chama a tradução disso, gente? Pet studies. Meu estudo de estimação. Sim. É aquele estudo que fez um levantamento nos Estados Unidos que 88% da população tem síndrome metabólica. Ou seja, 12% é o normal. É saudável. Sendo que, se a gente olhar os parâmetros, nem é tão saudável assim, se a gente olhar lá os marcadores. Então, é bem assustadora essa proporção. Estados Unidos tem bem mais estudos para a gente avaliar antes dos diagnósticos instalados. Então, antes de ter o diabetes tipo 2, a síndrome metabólica chegando, você não tem ainda. Você tem uma disglicemia aí, né? Uma pré-hipertensão. Um triglicérides que está lá em 140, com o HDL beirando 50, 49. Então, assim... bate na trave, você já é considerado saudável, mas nem é. Não é. Né? Então, assim, não é ótimo. 88% da população tá doente, tem muita coisa errada. Não é falta de tirzepatida, né? E é até o próprio Bomeni fala isso, que baseado nesse estudo que você citou, a dieta padrão deveria ser uma dieta de baixo carboidrato. Exatamente. Porque se 88% tem resistência insulínica, exatamente, logo... a dieta padrão não deveria ser né, aquela base que hoje em dia, que bom que não é mais, né? Mas vira e mexe você acha em alguns check-ups em bons locais, né? Que ainda tem lá aquela pirâmide alimentar. Me conta uma coisa, Mega. Como que você... Imagina que eu sou um paciente chegando no seu consultório e eu trabalho demais, eu tenho 2 filhos, eu preciso trabalhar, enfim, do plantão... Mas eu preciso, doutor, eu mereço. Eu sinto que eu mereço, eu preciso comer uma massinha, porque afinal eu tenho uma ascendência italiana. E eu também gosto do Gohan, do arrozinho japonês. Sim. Sushi eu amo. Mas eu mereço isso, eu preciso disso, senão não faz sentido. Como que você desconstrói isso e explica para eu tomar uma ação que realmente vai falar, não, eu preciso mudar o meu pensamento? Sempre começa por números, porque com números a gente não tem como... debater. Então, assim, olha, Renato, sua cintura está acima de metade da sua altura. Nos estudos, isso indica que você tem acúmulo de gordura visceral. A gente vai fazer um DEXA para ver. DEXA é maravilhoso para isso, o paciente vê. Mostra a verdade. Você não precisa, você tem só até mostra. O desenho, tem até a fotinho. Tem. E com números, a gente trabalha muito bem. Então, primeiro, ele precisa ver onde ele está. Senão, não adianta conversar. Porque aí ele vai ver e vai falar assim, nossa, mas eu tô mesmo com gordura visceral, eu tô com gordura no fígado, mas ninguém me falou que era tão grave. Não, aumenta o risco de ter diabetes tipo 2. Muito.
E isso aumenta o risco de doença cardiovascular, principal causa de morte. Ah, doutora, mas como é que eu faço? Eu não quero ter isso, a minha mãe tem. Então, aí aumenta mais ainda. Mas o que eu preciso fazer? Você precisa dar um tempo para usar essa gordura que está acumulada aí faz anos e você não deixa o seu metabolismo utilizar. Como posso fazer isso? É nessa hora que você vai propor as estratégias. E é bom colocar na mesa a decisão compartilhada. Então, assim, a gente precisa controlar os seus picos de insulina e precisa deixar mais tempo a insulina baixa. Por quê? Isso a gente aprende há anos, nos livros de fisiologia estão lá. Enquanto a insulina está alta, a gente não consegue acessar os nossos estoques de gordura para serem usados como fonte de energia. Então, a gente tem 2 maneiras de fazer isso principais, que é o yin e o yang. O período de jejum noturno é muito importante. Se você janta à tarde, podemos começar por aí? Eu chego tarde do trabalho, não consigo, tarará. Tudo bem. Você consegue pular o café da manhã? Geralmente é a porta de entrada, né? E aí o paciente começa a ver que abrindo mão de algumas refeições disciplinadamente, você começa a ter menos fome, não mais. Como? Então, você vai aos poucos derrubando os mitos principais que pairam na cabeça do paciente. Então, as opções que a gente oferece são: o Gohan é importante para você? Para muitas pessoas no mundo ainda é também. A gente precisa planejar. Tem estratégias de ordem da refeição, de começar com fibra, vinagre de maçã, psyllium. Fibra é bem legal. Aí você vai para a proteína e deixa o carboidrato por último. Tem vários estudos que mostram que a ordem do carboidrato faz diferença. Assim, dos macronutrientes, estrategicamente, ele por último vai diminuir o pico de glicose. Só isso vai resolver minha vida? Não, depende do seu grau de resistência insulínica. Aí eu volto para os números. Então, o TIG index está muito alto, inflexível, metabolicamente inflexível. Lactato alto, metabolicamente inflexível, você não consegue queimar gordura. Você vai precisar estressar o seu metabolismo para começar a queimar gordura melhor. Como? Tirando o carboidrato. Por quê? Porque de todos os macronutrientes, quem determina se você vai queimar gordura ou vai queimar glicose é o carboidrato. Se ele está presente, se o seu Gohan está lá, ele vai determinar que o seu corpo vai usar primeiro a glicose. Se você come várias vezes por dia, fazendo vários picos, a sua área embaixo da curva é que vai fazer a diferença. Então, é importante mesmo mostrar para o paciente. Tem várias maneiras, nenhuma isoladamente perfeita, tanto que no livro tem um capítulo só disso, né? De entender esse quebra-cabeça. Por quê? Tem a minha insulina em jejum anormal. Ótimo, mas como é que está a sua cintura? Você tem gordura no fígado? Seu DEXA está alterado? Você tem pouco músculo? Um dos fatores mais importantes de não ser sensível à insulina é pouca massa magra, né? Então, tem vários fatores para serem analisados e é só assim, entendendo a própria individualidade, que o paciente às vezes abre mão de um conforto. E não precisa abrir mão para sempre também, né? Nos estudos, quando a gente olha, por exemplo, adesão a jejum, você pode prescrever 7 dias. O paciente normalmente faz entre 5 e 6 por semana. Então, assim, deixa o seu Gohan, a sua massa, para o domingo, para o café da manhã, o pão. No domingo tem vários pacientes que falam: mas eu queria tomar café da manhã na padaria com a família. Tá ótimo. Guarda o domingo para lá, mas você vai deixar de usar a rotina, né? Porque sempre assim, quando a gente fala de abrir mão do conforto, o que as pessoas mais se apoiam em não querer fazer é nas exceções. Então, nossa, nunca mais vou poder comer um bolo de aniversário na festa da minha filha, aquela parte emocional mesmo. Não, a gente está falando aqui do dia a dia. Os 90%, os 80% que você garantir, e é uma estratégia temporária de colocar um estresse a mais para induzir uma resposta adaptativa do seu metabolismo. E quer ou não, quando ele vê o resultado, principalmente, né, no espelho, sim, engaja mais também, né? Sim. E é importante também ver as dores do paciente. Então, você já fez a dieta da pirâmide alimentar com baixa caloria, comendo de 3 em 3 horas, passava fome o tempo todo? Eu já passei por isso, é fácil. Eu lembro que eu ficava olhando no papelzinho lá da nutricionista quais as opções de lanche, porque eu já estava com fome logo depois do almoço. E eu falava: nossa, mas nunca vai ter jeito para mim. Eu lembro que eu comi uma maçã no final da tarde no centro cirúrgico, ficava assim com muita fome depois da maçã. Eu falava: gente, mas por quê? Hoje é fácil de entender, né? Hoje é fácil de entender e eu não me sinto
mal. Então, trabalhar também com o paciente, assim, a culpa de ter fome. Fome é um sinal. Se você sente fome o tempo inteiro, você não está metabolicamente flexível, você não consegue usar os seus estoques. Então, é um problema que a gente precisa organizar os seus hormônios para você parar de ter fome. Então, primeiro, a gente estabiliza a questão hormonal para depois o paciente manter a dieta e começar a emagrecer. Então, é o contrário. Precisa de muita conversa. E o que é o conforto que é tóxico e o conforto que é saudável? Como que você diferencia isso para o leigo? Causando lesão em órgão-alvo. Então, é muito fácil falar de bebida alcoólica. Todo mundo entende, então eu vou usar esse exemplo. Então, eu não sou dependente de álcool e eu tomo um vinho, uma taça de vinho, 2 taças de vinho aos finais de semana. Para você, tá ótimo. Você tá saudável, seu fígado não tem gordura lá, não tem enzimas hepáticas alteradas, você não tem nenhuma alteração. Agora, eu tomo vinho todos os dias à noite, porque eu preciso relaxar do trabalho, o meu sono é péssimo, nunca correlacionei. E agora quando eu fico sem o vinho, eu me sinto irritado e sou agressivo com a minha família. Você já começa a ver efeitos colaterais do uso da droga e às vezes nem é problemático ainda em termos de gramas de álcool, né? E aí, para um etilista crônico, é super claro que ficar sem a droga aumenta a ansiedade, a agressividade, começa a mentir para buscar a droga. Então, é bem fácil de entender esse panorama. Para abrir mão disso, você também sabe, para abrir mão da dependência do álcool, ninguém espera se sentir bem nos primeiros 15, 30 dias, né? Então, precisa transportar isso para entender que a dose faz a diferença. Então, o que para algumas pessoas não é problemático, para outras é muito problemático. Então, um diabético tipo 2 consumir aveia, banana e mel de manhã, arroz integral e jantar uma massa integral sem glúten... Com suco de laranja? Com suco de laranja. Para ele, mesmo que sejam alimentos saudáveis... eles vão ser super deletérios, porque o diabético não tolera mais nenhum estresse de excesso de glicose se transformando em gordura e piorando todo o quadro. Ao passo que para uma pessoa magra, sensível à insulina, que consegue lidar com ambos os combustíveis, esses 3 momentos de picos de glicose, ele lida super bem. Massa magra adequada, acomoda a glicose porque tem muito músculo e vai ter uma composição corporal adequada e tá tudo bem. Então, a dose de estresse depende do indivíduo também. Por isso que é muito importante ver se você não tem lesão de órgão-alvo para saber o quanto você tolera de estresse. E isso é inverter muito a concepção da palavra estresse, porque comer várias vezes é um estresse para o metabolismo. Você está forçando ele a usar só a glicose. Então, é de entender de maneiras diferentes que você consegue abrir mão dele. Se você for pensar, quem come muito de uma forma profissional, tirando esses concursos de que come muito, Sim. É o bodybuilder, que é talvez, na minha opinião, uma das pessoas mais regradas em relação à alimentação, né? Assim, são impressionante como eles são certinhos. E os sumôs, né? Pega um sumotor, ele tem que comer demais, porque ele tem que produzir gordura, ele tem que ser enorme. E parece, que bom comer demais. Não é fácil. Não é fácil. É super difícil fazer o que eles fazem. Tanto que eles têm que... Eu vou pelo lado gastronômico, né? Geralmente, quem é lutador de sumô sabe cozinhar muito bem. Porque eles vivem em dormitórios ou casas que dormem vários lutadores de sumô. E aí, cada temporada ou cada mês, cada um vai cozinhar. E eles têm que saber cozinhar várias coisas. Porque imagina, você comer a mesma coisa sem parar todo dia, não dá, é impossível. Então, eles fazem comidas gostosas. Essa é uma dica. Você vai num restaurante japonês que é de um sumotor. Aqui em São Paulo tem alguns. Geralmente é uma comida muito boa. Comida quente japonesa. Não o sushi sashimi. Sim. E por quê? Porque não é fácil você ficar fazendo tudo que o bodybuilder faz numa época do ano, né? Eles não fazem isso direto. Então, acho que todo mundo fica pensando, né? Assim, talvez você tenha amigos ou amigas que são magros a despeito do que comem, né? Sim. Poxa, ela come tudo e não engorda, né? E tem o inverso, tem aquela pessoa que come pouquinho e engorda rápido. Sim. Né? E saber prescrever isso, que acho que é a grande habilidade do médico hoje que trabalha com metabolismo, é uma habilidade que depende muito de experiência. Porque quando você vai... A gente estava conversando isso antes, né? Quando você vai
legal, aprendi sobre o jejum, aprendi sobre o low carb. Aí você vai aplicar, tem alguns pacientes que não vão se dar bem. Não leram o livro. Não adianta. Pô, mas você não leu a teoria aqui, a teoria é linda, na prática é diferente. Sim. E acho que isso, a experiência traz um pouco de humildade, né, Maria? Com certeza. Porque é por isso que a gente precisa ter um arsenal de estratégias, porque para o paciente, a gente sabe na literatura, por exemplo, que o horário da refeição faz muita diferença no jejum. Então, um jejum de 16 horas que você pula o café da manhã, ele não é tão benéfico quanto o jejum que você pula o jantar. Agora, socialmente, é o mais difícil, porque é um horário que a pessoa chega do trabalho cansada, que é o único horário, às vezes, que tem interação com a família, e é o horário de descompressão. E aí você vai impor para o paciente que ele vai pular o jantar, não dura, não coloca em prática, né? Então, é muito importante ter claro na literatura e ter a vida real para nos provar que quando a gente quer essa estratégia, eu estava falando do yin e yang e não terminei o raciocínio. Então, a gente tem o yin e o yang para agir nessa estratégia de metabolismo como principal, né? Então, ou você vai mexer na qualidade da sua dieta, ou você vai mexer no jejum. E você vai precisar escolher um dos dois. E você vai deixar o paciente escolher por onde ele começa. Então, assim, a porta de entrada super serve pular o café da manhã. Ah, mas nos estudos é inferior. É mesmo. Só que ele precisa primeiro perder o medo de pular a refeição. E esse é um medo que a gente subestima, é muito presente. Então, é uma porta de entrada maravilhosa. Aí o paciente começa a ver que ele fica melhor, mais concentrado e mais focado no trabalho no período do jejum. E ele percebe que depois do almoço, ele fica com sono. Aí ele começa, doutora, mas eu tô rendendo super bem de manhã. Tem como prolongar esses benefícios à tarde? Então, você vai comendo pelas bordas se você tiver um repertório rico de estratégias. Uma coisa só não funciona. E saber aquela diferença da eficácia e da efetividade, né? Enfim, você saber a diferença de o que no estudo seria o melhor, mas na prática aplicar aquilo é quase inviável. Logo, vou usar alguma coisa que não é o melhor, mas é efetivo no mundo real, né? Vamos então, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de antifragilidade e de hormese. Explica pra gente, primeiro, o que é hormese? Hormese todo mundo conhece, só tem um nome complicado, que é o que não te mata, te deixa mais forte. Todo mundo conhece essa história de alguma maneira, desde a mitologia grega. Então, assim, doses pensadas de um veneno podem te deixar mais forte. Ao passo que a mesma droga, numa quantidade muito maior, pode te enfraquecer ou te matar. Vacina, por exemplo. Exatamente. Todo mundo entende esse conceito. Eu, como anestesista, sempre pensei em dose mínima efetiva, que é isso que a gente busca, que é ter o mínimo de efeito colateral com o melhor do efeito que você busca da droga. E a hormese é isso. A gente precisa buscar estratégias de estresse que sejam toleráveis, mas ao mesmo tempo desafiadoras o suficiente para gerar esse estresse, ativar essas cascatas de combate ao estresse, para no dia seguinte o paciente estar mais forte depois de ter feito essa estratégia, que varia desde vacina, botox, peeling, né? As mulheres conseguem entender muito mais fácil que é aquela dor temporária que vai trazer um efeito metabólico depois para reconstruir o estresse que foi feito, a atividade física, isso. O próprio jejum, né? Jejum é uma das principais. E quando a gente enxerga dessa maneira, fica mais fácil buscar um desconforto como esse, né? Então, só entendendo que viver confortável demais, aí trazendo assim para a parte mitocondrial, que eu gosto sempre de falar da mitocôndria mesmo, porque a gente aprende muito com isso. A mitocôndria, para trazer energia, ela gasta muito, ela produz Explica um pouquinho antes, desculpa te interromper, para o leigo, o que é a mitocôndria? Então, a gente tem dentro das nossas células várias fábricas de energia. O nosso corpo, ele transforma o combustível do que a gente usa de alimentos em moedinhas de energia, que são o ATP, e isso todas as células conseguem utilizar para o nosso metabolismo rodar, né? Então, a gente depende das mitocôndrias para converter o que a gente comeu em energia, e a gente precisa da mitocôndria funcionando bem
para ser eficiente em produzir energia. Quando a gente começa a depender de um combustível só, que é o açúcar, a gente começa a fabricar muito estresse oxidativo. Então, um jeito fácil de entender isso é imaginar que a mitocôndria é um motor e você começa a enferrujar esse motor de tanto que ele está trabalhando sem parar, sem descanso. Comer de 3 em 3 horas, a dieta ocidental, cheia de ultraprocessado, é isso. Você está estressando num nível a mitocôndria que ela chega uma hora que ela não dá conta. O que é não dar conta? Estresse oxidativo em excesso diminui a eficiência dessa fábrica em fabricar energia. A gente consegue ver essa disfunção metabólica nos sintomas. Lembra que eu falei que o primeiro sintoma que a gente começa a ver é um cansaço excessivo. Então, a gente consegue ver essa tradução macro, né? Mas a gente começa com a mitocôndria parando de funcionar ao seu melhor. Então, muito estresse oxidativo diminui o funcionamento dela. Então, diminuir a oferta de glicose para a mitocôndria é um estresse que vai fazer com que ela ative outras vias para usar outros combustíveis alternativos. A gente usa o lactato, a gente usa a gordura. Então, esse estresse de tirar o combustível fácil vai gerar um benefício metabólico de eficiência. Então, entender essa parte micro ajuda a gente a entender o macro, né? De abrir mão de determinados desconfortos num nível tolerável. E no jejum é fácil de entender isso. Você vai pegar o GAND e vai deixar ele 25 dias em jejum, GAND, massa magra, negativa. Sarcopênico. Exatamente, sarcopênico e magro. Ele não tolera um estresse tamanho desse por muito tempo. Ao passo que você pega um lutador de sumô, ele vive no deserto lá por 50 dias, tranquilo, né? Com a conversão. Exato. Então, é muito importante ver que, assim, a quantidade de estresse que cada um aguenta depende muito do indivíduo. Por isso que não dá para ter um protocolo padrão que sirva para todo mundo. Conta pra gente como que é o método Mitoflex que você desenvolveu no livro. Então, no livro eu falo justamente que o primeiro passo é você ver onde você está, porque senão você não tem uma meta e nenhum objetivo bem traçado. E a primeira dificuldade você abandona. Então, o primeiro passo é saber os seus números. E aí, então, quais exames você pede? O básico é a gente ver se o paciente tem gordura visceral, gordura ectópica e se ele tem resistência insulínica. Então, são esses os básicos. Insulina em jejum, glicose, o lipidograma básico, triglicéridos sobre HDL, TIG index. Para os pacientes que você tem alguma dúvida e eles também não entendem muito bem esse conceito, uma curva de glicose e insulina, super importante. DEXA, 100% dos pacientes, porque tem muitos pacientes que são magros e tem gordura visceral já acumulada. Então, para esses pacientes, eles ficam décadas antes de poder serem tratados com o cuidado que eles mereciam, né? Então, ultrassom de abdômen para screening de esteatose hepática, que também é uma doença silenciosa. E se você tem esteatose, você já sabe que o seu metabolismo está quebrado, suas mitocôndrias não estão queimando gordura direito, você está acumulando gordura ectópica. Então, o fígado, pâncreas, o seu risco de diabetes aumenta. Então, são exames básicos e aí, dependendo dos objetivos, assim, ácido úrico, super importante, TGO, TGP, que mais? Aí, proteína C reativa ultrassensível, homocisteína também, lipoproteína A, tem, assim, doença cardiovascular, ela tá de mãos dadas com doenças metabólicas, então a gente tá uma inclusa na outra, a gente precisa fazer um bom screening cardiovascular também. Você pede teste cardiorrespiratório, VO2 máximo? Só para os pacientes que já saíram do sedentarismo e estão dispostos, porque senão você acaba assustando eles com muitos exames e eles fogem. A gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade que eles resolveram buscar a própria saúde, e aí eu faço. Para os pacientes que já vêm com longevidade como objetivo, que já são saudáveis, aí sim. Aí eu peço o VO2 porque traz muito insight até para planejamento de como está treinando. E aí são pacientes que já treinam e tal. Então eu faço devagarzinho para não... A maior parte dos seus pacientes está ainda no topo do funil ou já são pacientes que buscam mais performance, melhorar alguns números? É muito bimodal mesmo. Eu tenho os pacientes que são super aficionados por saúde, querem melhorar a performance, já fazem jejum, já fazem... E às vezes esses eu sou a que diminui
para de fazer tanto jejum, para com banho gelado, porque é muito estresse para uma pessoa que já é saudável, e aí começa a diminuir a performance, né? Então, existe esse público, e aí existe o público que tem síndrome metabólica, que quer emagrecer, diabetes tipo 2, etc. Então, é bem bimodal, isso é legal. Agora, antes da gente continuar no método, você vê talvez um padrão psicológico, mas assim, porque o que eu vejo na prática? Vou te dar um pouco da minha experiência. Muitos pacientes que buscam viver mais e melhor, eles têm, pelo menos os que eu atendo, já um drive, assim, uma vontade de fazer coisas impressionante. Eu brinco com a minha esposa e falo assim, são pacientes que não trazem o problema, eles já estão pensando na solução. Sim. Eles não ficam remoendo o problema. Do outro lado, eu tenho algumas práticas, né, clínicas. Do outro lado, eu vejo muita gente que é doente metabolicamente e tal, e que ficam remoendo o problema. Sim. E arranjando desculpas. Você percebe isso? O tempo todo. E é justamente essa mentalidade, quando não está ajustada, esse paciente do eu mereço, da síndrome do eu mereço, ele não está disposto a nada. E é por isso que o método tem uma ordem. Você precisa primeiro saber onde você está, porque muitas vezes as pessoas que estão preocupadas em dar desculpa, elas não perceberam o risco real. E isso, como anestesista, eu sempre fui treinada. A gente tem que manejar risco o tempo inteiro. Então, se o paciente não tem consciência da onde ele está, ele não tem nenhum drive para fazer alguma coisa difícil para chegar num outro lugar melhor que ele pode estar. Então, é muito importante esse primeiro passo de saber onde você está. E depois você começa a ajustar. E aí, no meu método, né, do livro, esses pilares de saúde, ele tem que ter uma ordem, porque é um livro e tem que ter uma ordem. Mas assim, eu nunca fixo uma ordem fixa para os pacientes. É sono, é alimentação, é jejum, é descanso, manejo de estresse. Isso, o paciente sempre fala por onde ele está disposto a melhorar. E isso é importante, porque não adianta você forçar uma estratégia se o paciente não está preparado para isso. Então, a gente precisa mesmo individualizar nesse sentido, e por isso que a gente precisa ter esse arsenal pronto para individualizar de acordo com onde a pessoa está disposta a começar, porque não adianta forçar a barra. Né? O que a gente aprende na faculdade, que naqueles aulas de como fazer um tabagista parar de fumar. Não adianta, se ele está no estágio pré-contemplativo, não adianta você mostrar foto de câncer, de laringe, nada, não vai mudar. Agora, se ele mostra, e geralmente o paciente que pisa no seu consultório, marca a consulta, ele já está mostrando, às vezes cai de paraquedas porque alguém trouxe, né? Sim, muitos. E aí é impressionante como não conecta, né, Maria? Não, mas sabe, eu tenho uma estratégia que vai ser útil para todos os médicos que estiverem assistindo. Eu sempre venho e falo assim, você está aqui por livre e espontânea pressão? Sempre o paciente que foi beneficiado marca para o cônjuge, né? Aí eu falo, é livre e espontânea pressão? É, doutora. Fala, então me conta, eu não vou te forçar nada, fica tranquilo. Primeiro eu pergunto qual o principal medo que ele tem do que eu vá sugerir para ele, porque aí você já sabe a trava onde está. E a segunda eu falo, me conta, como que está a sua saúde de 0 a 10? Aí ele dá uma nota, fala, por que você tirou 3 pontos? Ah, doutor, que eu durmo muito mal. Aí eu já sei que é esse pilar que eu vou começar, e é devagar. Não adianta, e hoje as pessoas são muito ansiosas. Não adianta você entregar o bolo todo para a pessoa fazer tudo de uma vez. Ela vai embora, vai largar, tá cansada, não dorme direito. Como é que vai ter energia para sair e fazer exercício? Né? Então eu falo, exercício é importante, você está sedentário, mas a gente vai conversar disso depois. Hoje a gente vai focar no seu sono, tudo bem? Tudo bem. Então é esse tato que é muito importante ter, porque senão a gente não consegue fazer nada de bom. Né? E muito dessas pessoas que vivem procurando desculpa, elas não pararam para ver onde elas estão e que tem o que fazer. É aquele negócio de ver a capa da revista com um corpo muito perfeito e a mulher olha para aquilo e fala assim, nossa, mas nunca. Tá tão longe, né? E aí você fala pro paciente com esteatose hepática, olha, se você perder 10% do seu peso, você já vai ter outro parâmetro metabólico, seu risco cardiovascular vai cair, você não vai ter mais esteatose hepática e vai ficar muito bem. Então, a nossa primeira meta, vamos perder 10% do seu peso? Nossa, vamos. Então, quebrar esse objetivo em passos menores. E aí, o tamanho do passo depende muito da mentalidade do paciente. Esse paciente fragilizado, que acha que merece tudo, não adianta falar para ele, você vai fazer um jejum de 36 horas uma vez por semana.
Não tem como. Né? Então, entender bem quão fragilizado o paciente está e por onde você pode começar. Então, primeiro passo, você pede os exames. Sim. Segundo passo, alimentação. Sim. Comer bem. Comer bem. E aí, o comer bem, super relativo, né? Você vai ter que descobrir se o paciente... Eu gosto, assim, de simplificar. Você come o tempo inteiro? Você está sempre com fome? Tem sempre comida na gaveta, na bolsa. Aí você já vê que tem um grau de dependência gigantesco. Você já começa a trabalhar com mini fasts. Não comer entre as refeições. Já é um esforço gigantesco e é um ótimo começo. E geralmente esse paciente, ele come muito industrializado, né? Sempre, né? Porque eu sempre, inclusive, falo, olha, se você fosse comer direito de 3 em 3 horas, tudo bem. Tem pacientes disciplinados que fazem essa estratégia e tá tudo bem. E isso é difícil. Pois é. Então eu falo, você carregaria um garfo, uma faca e uma marmita com um salmão e um abacate na sua bolsa? Não é nada prático, né? Quem come de 3 em 3 horas, obviamente, carrega coisas portáteis, embaladas, e que geralmente é uma combinação de gordura ruim e açúcar. Então, assim, é a melhor estratégia. Qualquer médico consegue orientar isso, fala, olha, faz muito mal comer de 3 em 3 horas. Vamos parar com isso. Ah, mas eu não abro mão do lanche da tarde. Beleza, mas a ceia é o pior. Você come ceia? Então, dá para trabalhar com o menor passo possível, já é possível. Beber açúcar, por exemplo. Esse você não está nem mexendo do 3 em 3 horas. Você fala, não, tudo bem, pode comer ainda. Mas não pode mais café com açúcar, não pode mais suco. Tá com sede, é água. Parece besteira, mas já perde 3, 4 quilos em um mês. Os cônjuges que vêm forçado, geralmente eu começo pela bebida com açúcar. É muito comum. E é imbatível. Imbatível. É muito comum. E é impressionante como tem gente que ainda não sabe disso, né? Sim. Como um suco cheio, mesmo natural, orgânico, com fibra, Sim. mas está cheio de frutose e que pro fígado... Eu brinco, olha, o seu pâncreas não sabe que está vindo de uma laranja integral ou uma água de coco. Exatamente, né? Então, assim, um refrigerante cuidado, normal. não se engane, né? Exatamente. Não se engane. E os pacientes adoram essa palavra, né? Sobrecarregar o fígado. Sempre perguntam da proteína pra gente, ai, doutor, não vai sobrecarregar o rim? Eu falo, não, você está sobrecarregando o seu fígado com esse monte de açúcar de uma vez só. O único caminho da frutose vai obrigar o seu fígado a fabricar mais gordura. É isso que você quer? Acumular no fígado ou exportar para ir parar no subcutâneo? Aí vira outra história. Então, às vezes, só de falar do suco, o paciente já fica assim, já é uma informação difícil de digerir. Então, a gente precisa de tempo mesmo. Passo 3, você fala que é o sono. Durma bem. Isso. Como é que você estrutura uma higiene do sono, vamos dizer assim, os conceitos básicos de dormir bem hoje em dia? Umas perguntas rápidas e básicas, porque a maioria dos pacientes, quando a gente pergunta do sono, só responde em número de horas. E ficar preso em número de horas, muitas vezes você está abandonando o principal, que é a qualidade do sono. Então, perguntas fáceis e rápidas de fazer você acorda disposto? Você acorda várias vezes à noite com sono quebrado? Tem dificuldade para voltar a dormir? Quando você, às 11 horas da manhã, se te oferecerem uma oportunidade de ir para a cama, dormir, você conseguiria dormir às 11 horas da manhã? E é impressionante a quantidade de pessoas que falam sim para essa pergunta. E outra pergunta útil é assim, se você pular o expresso da manhã, você consegue raciocinar ou você precisa da cafeína para se sentir acordado? Porque essas perguntas mascaram muito o sono ruim, né? Hoje a gente bebe café o tempo inteiro, energético, e tem muitos pacientes que vivem nisso o tempo todo e aí tomam Zolpidem para dormir, né? Então, essa pergunta é bem importante. Sem a cafeína, você consegue trabalhar? E aí, para dormir, também pergunto de tempo de tela, se tem TV no quarto, se usa celular ou tablet para dormir e quanto tempo demora, se é mais de 15 minutos. Isso você consegue fazer em 5 minutos de pergunta e você já sabe quão terrível está o sono do paciente. E é uma boa porta de entrada para começar a melhorar essa regularidade. E você gosta de algum suplemento para sono? Magnésio inositol se brincar, é o que eu mais prescrevo. E tem um efeito GABAérgico muito, muito importante. É perfeito para os dias de hoje, né? Inclusive para paciente que treina tarde da noite, porque é o único horário que consegue encaixar. Você precisa estimular o GABA de um jeito natural, que não traz muitos efeitos colaterais. O inositol, só para paciente que tem muita queixa de diarreia, que já vem com desbiose,
às vezes eu aviso que pode dar, e aí se for a gente usa só o magnésio e assim, L-teanina é interessante, dependendo do... Você costuma usar quanto de magnésio? Quantos miligramas? Pelo menos 250. Essas formulações prontas eu acho muito úteis, porque os pacientes que comem açúcar antes de dormir, que comem muita besteira à noite, é um jeito de você oferecer uma bebida com um gostinho bom. Então, hoje em dia tem bebida sabor chocolate, baunilha, tem maracujá, limão. Tem várias opções que são gostosas no paladar, tem adoçantes naturais que enganam bem. E aí, essas formulações têm 250 de magnésio com 2 gramas de inositol. É uma fórmula que super funciona, tanto que tem variações, mas é basicamente isso. E teanina você usa 200 miligramas? 250. 250. Isso. Tá. Legal. Passo 4, mexa-se. Né? Faça suas atividades. Como é que você ama? Porque aqui é um universo, assim, na minha opinião, a gente como médico, né, formação, a gente tem zero formação disso, inclusive nutrição, mas de atividade física aí... Pior ainda, aí é muito, né, assim, o que eu aprendi, o que eu gosto de fazer, gosto ou não de treinar, gosto de correr ou não. Como é que você tenta ajudar o paciente que não faz nada? Então, o sedentário total, eu pergunto quanto tempo ele fica sentado sem se mexer. Porque tempo de tela parado sem se mexer já é assim, eu já falo, um músculo parado, ele é mais resistente à insulina. Então, precisamos mexer esses músculos. Então, eu pergunto de tempo seguido sedentário do dia. Depois eu pergunto de atividade física. Então, para esse paciente que é totalmente sedentário, às vezes você consegue pelas bordas standing desk para trabalhar em pé. Excelente. Aquelas mesas que, né, se aperta o botão. Hoje no Brasil tem muito mais, né? Quando eu comecei a escrever o livro, eu senti isso na pele. Eu lembro que eu estava escrevendo esse capítulo, eu falei, gente... Estou aqui sentada estou 4 horas. Péssima. E aí, eu comprei a standing desk, uma bem fácil de montar. Fez muita diferença. Eu comecei a perceber que no final do dia eu estava diferente nos dias que eu alternei. E não precisa ficar o tempo inteiro em pé. Mas o fato de você estar na standing desk, você fica mudando de posição o tempo inteiro, você fica mais ativo e faz diferença para o cognitivo no final do dia. Então, para o paciente sedentário, ele não quer fazer exercício para ficar saudável. Então, você precisa trabalhar de outra maneira. Então, falar muito do efeito cognitivo positivo da atividade física. O paciente que fica o dia inteiro na tela, ele quer saber de render mais no trabalho. Então, aí você fala sobre os benefícios cerebrais da prática de atividade física. Falar que essa conversa crosstalk entre músculo, osso e liberação de miocinas que vão lá ter benefício na memória, BDNF e tal, é um papo que funciona e conecta para o paciente que realmente é impressionante. E o efeito é rápido, né, Mary? Então, ele experimenta e ele fala, pô, deu certo. Sim. Eu mesma, quando estava escrevendo sobre isso, eu falei, gente, mas é muito diferente o dia que eu usei o standing desk e o dia que eu não usei. Então, são coisas que são fáceis de você começar a estimular o paciente. E aí, para almoço, no trabalho, pedir para o paciente ir de escada e voltar de escada. Legal. E aí, assim, tem um estudo que eu sempre falo, que é o paciente que eles testaram 2 braços nos diabéticos, que era melhor, 45 minutos de atividade de caminhada leve ou 15 minutos depois do café, 15 depois do almoço e 15 depois do jantar. E foi melhor para a glicada, essas 3 caminhadas diferentes. 3 vezes 15 é diferente de 45. Por quê? Porque o músculo, como principal órgão que acomoda a glicose, é uma questão matemática de contração e relaxamento de fibra muscular. Logo depois do almoço, você quer gastar mais essa glicose que está circulante em excesso para o diabético. Então, um jeito mecânico de gastar essa glicose circulante é contrair e relaxar músculo. Então, você pode fazer isso com um kettlebell embaixo da mesa de trabalho. Você faz agachamento, que é são músculos grandes, e a gente está falando aqui de área de superfície. Então, agachamento funciona, voltar andando, não ir de carro, se for próximo, voltar de escada. São coisas que a gente pode fazer para melhorar em qualquer situação, mesmo em congresso médico, que eu ainda frequento e fico cansadíssima do começo até o fim. Eu 100% das vezes uso a escada. Ah, mas tô de salto. Se vira. Faz diferença. Porque você vai ficar sentada boa parte desses dias ali, né? Então, eu gosto de quebrar entre sedentarismo, atividade sedentária
e tempo de atividade física. Quando ele percebe que ele está super inadequado, ele fala, olha, além de não fazer atividade física, eu sou muito sedentário, então eu tenho 2 problemas para resolver. Essa inadequação de saber os seus números de novo, fala, nossa, você fica 7 horas sentado sem se mexer e não faz nenhuma atividade física por semana? Aí o paciente percebe que está inadequado. Ele fala, nossa, mas por onde eu começo? Me fala o que você gosta. Então, é diferente uma pessoa que já é treinada, que já tem os treinos de musculação e de aeróbico. É diferente esses tipos de paciente. E os benefícios metabólicos a gente encontra em zona 2, a gente encontra em atividade de força e a gente encontra em quebrar tempos ociosos. Né? Então, Legal. Assim, todos os lugares funcionam para não ficar parado. É uma dica prática muito interessante mesmo. Né? Queira ou não, né? Por exemplo, eu trabalho num prédio. A maioria usa o elevador, mesmo para o primeiro andar. Exato, eu fico chocada de ver. No meu prédio, é um prédio baixo, eu tô no 3º andar. Eu tô sempre de salto. Eu uso escada. Eu vou almoçar, eu volto a ladeira de salto e eu geralmente corro e é calor. Assim, dou uma acelerada. Eu sei, inclusive, correr de salto. Outro dia choveu na volta do almoço. Habilidade. Exato, mas assim, é super legal se você usa a mentalidade inversa de falar assim, não, gente, eu tenho que pagar o preço do meu conforto atual, eu preciso pagar com atividades intencionais para me mexer, porque faz mal para o cérebro. Então, paciente que está estudando para concurso tem trabalho. Não adianta falar para ele que ele precisa emagrecer, você vai falar assim, olha, para você fixar o seu aprendizado, você precisa fazer cardio. Você precisa fazer musculação. Pensa que quando você estiver lá levantando seu peso, você vai estar liberando miocinas para estimular o seu hipocampo. E aí muda BDNF, falar que é um fertilizante para o sistema nervoso central funciona muito. Gostei. Então, mas você sabe que eu lembro muito bem lá no HC, bom, você sabe, a obstetrícia, a ginecologia era 10º andar, né? Então, a gente ia lá, 10º andar, você chega no 5º andar, sobe 5 andares, né? A maioria pega o elevador, né? No Instituto Central ali. E eu lembro muito bem, quando eu era residente, tinha as reuniões lá da obstetrícia, e o professor, na época vivo, Bussam Maranemi, que era o professor, né, que foi titular e tal. Lembro dele. Ele, na época, posso estar errado, mas ele tinha uns 90 e alguns anos. E ele subia sempre de escada e descia de escada. Que legal. Sempre. E... veja, na época, não chama tanta atenção. Porque você tem 20 e poucos anos, você sobe de escada. Sim. E ver um senhor subindo de escada, é aquela você não dá coisa, valor, né? Você não para nem para olhar. Exato. Hoje eu olho e falo, meu, o professor Bussam Maranemi subia 5 andares de escada, que muita gente, assistente novo, não subia. E hoje tenho certeza que pouca gente sobe. Mas ele tinha, e ele sempre foi saudável, ele foi um grande nadador na faculdade, ele sempre foi um cara muito atleta. E você vê, poxa, ele, pelo menos ao meu ver, ele ficou ali na década marginal dele muito bem. Ativo, né? Discutindo na reunião, conversando. Parte porque ele tinha esse passo do mexa-se bem, muito forte, né? Desde cedo. Muscle is brain. É isso. Né? O 5º passo, mas você fala que é o desacelere, né? Então, eu queria entrar um pouquinho mais em detalhe nesse 5º passo, porque hoje eu vejo que, pelo menos para mim, é o que eu tenho talvez maior dificuldade. Eu também. E a gente que tem esse culto da produtividade, de querer fazer e, poxa, a vida é finita e a gente tem que fazer e vai... De repente você fala, gente, e agora, né? Eu preciso desacelerar. Como é que você usa isso na sua vida pessoal e para os pacientes? É muito importante procurar qual lugar que você está disposto a abrir mão da dopamina rápida. Então, primeiro, de novo, você precisa ver o quanto você usa, aonde você está, para onde você quer, né? Quanto mais conectado, menos tempo livre para fazer atividades realmente de descanso para o cérebro e de confraternização com a família você tem. Pessoas muito sozinhas têm menos ainda, porque não tem nem aquela culpa de não estar... confraternizando com os familiares. Então, assim, essa parte de solidão e de família é o melhor jeito de começar. O paciente que tem família, é fácil falar, como que você está se conectando com seus familiares? Como que você deixa acesso à tela de crianças e tal? Então, o desconecte-se, primeiro, é ver o quão conectado você está.
E ansiedade é uma coisa que eu acho que é o sintoma mais comum que a gente está vivendo justamente por isso. A gente não tem tempo para se autoavaliar e nem para raciocinar. Então, tempo de tela, bem importante avaliar e o quanto você trabalha com isso. Eu que trabalho também tenho Instagram, além do meu consultório, você também falamos a mesma língua em termos de distribuição de tempo. E uma coisa que eu aprendi que vale a pena é você primeiro guardar tempo para o que você considera valioso. E não pensar em tirar a diversão barata, sabe? Aquele guilty pleasure. Você não vai começar tirando o que o paciente gosta. Você vai primeiro perguntar onde ele abriria mão. O que ele não abre mão. Sim. E reservar um tempo para... não é negociável. Exatamente. Então, escolher um tempo importante que você não abre mão com a sua família, por exemplo. Eu faço isso quando eu chego em casa. Eu desconecto o celular e fico com eles tempo de qualidade. Então, é começar por onde você realmente pensar no que é legal, antes de pensar em abrir mão do prazer imediato, porque o eu mereço nas telas realmente dá muita dopamina, né? Muita liberação de dopamina no uso. Então, você precisa se policiar quanto a isso. Os devices, né? Todas as telas aí, elas são muito atrativas para o nosso cérebro e a gente fica preocupado com criança, mas os adultos não sabem lidar com isso. E agora com a inteligência artificial, esse é um outro cuidado muito importante que a gente precisa ter, porque é um conforto gigantesco você mandar o seu agente de IA fazer, ao invés de você ter aquele trabalho. E é lógico que você vai levar mais tempo, só que você não vai estar atrofiando o seu cérebro. Então, toda vez que entra uma nova tecnologia, isso eu aprendi muito com o Cal Newport. São livros que, assim, mudaram a minha vida. O primeiro livro dele, eu não sei como é que chama. Ele fala muito de produtividade, né? O minimalismo digital foi por onde eu comecei. Eu li primeiro esse. É fantástico, é muito atual e é mais antigo já. Mas o livro dele, o So Good They Can't Ignore You, é um cara fantástico. E aí ele fala muito sobre o prazer em fazer coisas manuais. A gente está perdendo isso. E não era nem na época de IA que ele estava falando, né? Ele estava falando mais de assim, o nosso prazer hoje em dia é muito passivo. Você fica assistindo um chefe fazer um prato maravilhoso do Chef's Table. Você não está nem aprendendo a fazer e nem está saboreando. Então, existem maneiras inteligentes de usar as telas, mas existem as piores maneiras. Então, toda vez que entra uma tecnologia nova, eu sou super do tipo, não quero. Por quê? O que eu vou perder com essa facilidade? A vida moderna é inteira, assim. É tipo, nossa, que legal não precisar mais do controle remoto. O que eu vou perder com essa facilidade? Cara, você não vai mais levantar do sofá. Nossa, dá para pedir iFood. Nossa, o que eu vou perder com essa facilidade? Você vai pedir muito mais besteira, porque é muito mais fácil de chegar. Porque se você fosse preparar sua sobremesa, sua batata frita... fazer batata frita dá maior trabalho. Bagunça, sujeira. Então, sempre com tecnologia, a gente precisa pensar o que a gente está perdendo. E aí tem um livro que chama Nexus, que eu não sei se você leu. Maravilhoso. De quem que é esse livro? O mesmo autor do Sapiens. Que o Yuval. Sim, eu vi, eu só vi o título, mas eu não li. Então, é um livro que traz angústia, assim, desesperadora, porque ele fala sobre toda a tecnologia da informação, como ela foi evoluindo e aonde a gente está. Não tem como não ser ansioso nos dias de hoje se você não fizer um ambiente anti-ansiedade que respeite barreiras. Então, assim, eu considero descansar um negócio desconfortável, porque se você colocar a classificação de descansar como realmente descansar, você tem que fazer um desconforto, tem que estar aberto ao desconforto de falar não para o prazer imediato que as telas dão. Então, eu brinco, uma analogia fácil, que é assim, você está o dia inteiro carregando peso. E aí, você cansa essa musculatura, como você vai descansar ela? Você vai soltar o peso, certo? O jeito que a gente faz com o nosso cérebro atualmente você está com um peso de 5 quilos rosa, e daí você chega em casa e pega outro peso de 3 quilos azul. Você trocou de peso. É uma atividade que não é relacionada ao trabalho, mas o seu cérebro continua com aquela atenção focada que não descansa. Você não entra no modo default que você vai relaxar. Então, é trocar de pezinho. Você não está descansando o cérebro. E aí você sobra menos tempo ainda porque você abusa de tela porque dá prazer.
E no dia seguinte você começa a trabalhar porque depende da tela. Então a gente está escravo mesmo. E aí você precisa estar aberto ao desconforto. Primeiro você precisa entender, nossa, o meu consumo está doentio. Eu preciso abrir mão. Como que eu vou fazer isso? Vicia. Então a gente precisa ter barreiras muito disciplinadas para fazer um ambiente bom, né? Eu que tenho filho pequeno, eu sou a carrasca das barreiras da tela. Se você não tiver essa visão clara, você deixa que o ambiente roube a sua atenção e você é, assim, você é vítima, né? A gente não... Somos humanos, até estudando. Tem um exemplo bom disso, porque eu com o Instagram, no começo eu usava filtro. Nada contra quem usa filtro, gente. Podem continuar usando. Mas assim, pessoalmente, o que começou a acontecer comigo? Eu só conseguia postar com filtro. E eu não estava percebendo isso. E teve uma vez que me pediram para gravar uns vídeos e eu não estava conseguindo gravar pelo celular. Eu gravei pela câmera do consultório e eu não achava nada bom. E eu ficava fechando e eu não sabia o que era. Aí eu peguei o celular para gravar e gravei em 30 segundos. Eu falei, gente, o que tem aqui? É o filtro. E eu falei, poxa, eu estudo isso há anos, eu sei do efeito deletério do uso excessivo de tela e tal, e eu fui totalmente manipulada por uma imagem que não é minha. Tenho filha pequena, assim, então são muitos riscos. Não adianta estudar sobre isso para achar que você está imune, porque é muito mais da nossa natureza, né? Você tem que criar regras. Uma regra que eu tenho criado para mim é a mais simples de todas. Eu deleto o Instagram. Ótimo. Literalmente eu deleto. Tanto que às vezes as pessoas mandam mensagem lá e eu não vejo. Não vejo. E aí, claro, o meu desconforto foi, poxa, mas eu vou perder algumas pessoas que, sei lá, um amigo que quer compartilhar um negócio, vou perder algumas risadas, porque Instagram tem coisa engraçada demais. Tem, ótimas. Eu adoro comida, para ver coisas de culinária é fantástico. Você teletransporta dentro de uma cozinha 3 estrelas Michelin, na França, na Espanha, onde você quiser. Japão, etc. Enfim. Eu falei, não, vou fazer esse experimento. Deletei. E recentemente fiquei um mês sem o Instagram. É libertador. Sim. É um desconforto, sim, mas hoje eu sinto que eu já percebo nitidamente quando eu tô com ele ligado, quando não tô. Sim. Eu falo, gente, eu tô mais ansioso. Distraído também, né? E assim, a gente às vezes você viaja e vai num lugar. Recentemente a gente foi, acho que no Nordeste, e sentou para jantar. Hotel de famílias. Sem brincadeira, tinha umas 10 mesas assim, umas 7 a família inteira no celular. Sim, é muito triste. No momento de conexão, no momento que, assim, né, zero julgamento aqui, mas eu me senti triste. Eu falei, gente, a gente tá virando aquele meme, né, de todo mundo aqui, ó. Sim. Aqui, todo mundo, e ninguém se conecta, olho no olho e tal. E eu imagino que parte desse livro que você falou que tem um lado meio, né, de angústia, é um pouco do que, tá bom, e agora, né? Sim. Chegamos, a tecnologia tá aí, você tem tudo na sua mão, mas você vai embarcar nessa? O que você vai fazer? Porque eu acho que o pêndulo tá indo para um lado e a gente vai perceber daqui a alguns anos que, poxa, vamos puxar, porque não deu certo, gente. Esse experimento na humanidade não deu certo. Sim, tem uns livros que eu cito no Ciência do Desconforto, que é o do... ansiedade, Geração Ansiosa. Esse livro é muito bom. É fantástico. E a gente agora tem dados, né? Porque na época que eu li o Minimalismo Digital, que eu mencionei, do Cal Newport, não tinha tantos estudos. Mas agora, a gente tem muitos estudos de que já deu errado. E essa geração que já nasceu com tela está mais ansiosa, está com um monte de, assim, meninas, o uso é diferente, né? Então, em meninas, elas estão com maior incidência de automutilação e depressão / ansiedade. E os meninos, dependência de jogo e pornografia. Pornografia, sim. Então, o uso é diferente. O pico de automutilação, 10 anos de idade. É chocante. Então, assim, já temos muitas provas de que deu errado e a gente precisa ser melhor nisso. E quando a gente começa a ver todos esses pilares, se você juntar todos eles, vão falar assim, nossa, mas você é chata, né? Tudo é problema. Não, o problema é que é tudo no máximo volume que a gente normalizou. Então, precisa abrir mão de algumas alavancas. Você não vai fazer tudo perfeito. Por isso que eu falo que não tem ordem. O método Mitoflex tem as alavancas, mas não tem ordem. Você não pode usar todos os eu mereços no volume máximo como se não houvesse amanhã, porque o amanhã está aqui e está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, precisamos entender os limites do que um ser humano precisa para ser saudável de verdade. E que a gente está desrespeitando todos eles.
né? E essa questão da tela, assim, já está fora de controle. Então, eu acho que é importante. E eu acho que as pessoas perceberam, as autoridades perceberam, a gente já está vendo mudanças até nas escolas, né? Tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, algumas escolas que você não pode, né? A partir, não sei se são 12 ou 14 anos, posso estar errado, não pode celular, acabou. Porque você imagina dar aula, imagina como... A gente nunca passou por isso, mas imagina você ser um professor de segundo ano e dando aula e a turma lá com o celular. Não sei como deve ser. Terrível, né? Terrível. E até a nossa capacidade de aprendizado é menor usando tablet ao invés de livro, papel e caneta. Sim. Os países nórdicos estão voltando para o passado. E aqui no Brasil, os pais ainda acham o máximo a escola ter tablet. Meus filhos estão numa escola que eu vou tirar, inclusive. Porque começa com tablet, eles chegam super cansados. E todo o cuidado que eu tive em não ter acesso à tela, agora é estimulado pela escola. Então, assim, tem muitos pontos que a gente não entendeu ainda. Mesmo a tendência do sedentarismo em crianças. A gente vê crianças extremamente agitadas, com dificuldade de foco. Aí você vai olhar a grade das escolas, elas querem performance pensando no vestibular com crianças pequenas. Cadê a atividade física diariamente na escola? Isso melhora a atenção da criança. Exposição ao sol, a gente foi tirando tudo. Hoje em dia as crianças ficam o dia inteiro dentro da sala de aula, forçando, assim, uma concentração que é contra a nossa natureza, né? Eu vi, não sei se você viu recentemente, uma reportagem na China, que eles criaram um device, assim, um aparelho, né? Para colocar no cérebro, aqui por fora, né? No crânio da criança, transcraniano, que mede ondas. De alguma forma eles conseguem traduzir isso como atenção. Imagina uma sala cheia de crianças com esse... Até meio assustador, assim. E aí, cada criança vai ter o seu score, uma nota de atenção. E no final, o professor sabe, e os pais sabem, se o filho, né, ou aquela criança estava realmente prestando atenção ou não. Ou seja, uma fábrica de... né? Então, e, claro, acho que foi uma reportagem meio de curiosidade, mas nitidamente foi... Acho que eu vi na CNN, se não me engano. Legal ia ser um controle desse... Um braço aprendendo com tablet e um braço aprendendo com papel e caneta, né? Qual a diferença que a gente tem? Eu li um livro recentemente, eu tive um professor no cursinho que foi o professor mais marcante da minha vida, que é o professor Pierre, aqui no ângulo, Tamandaré, e ele era professor de física. Um gênio. Ele, na época, diziam que ele era o segundo QI do Brasil. Mas um gênio, assim, um cara muito eloquente, falava. Ele era italiano, mas morava no Brasil faz tempo. E aí ele lançou agora, recentemente, até recomendo, uma série pequena de livros curtos sobre inteligência. E ele fala, nesse que era Aprendendo Inteligência, ele acho que tem 3 ou 4 livros. Um deles é como você... Quais são os pilares de você aprender algo e não ficar esquecendo. E como o sistema de educação no Brasil, ele tem várias falhas, que a gente só, né, assim, só dá notas e você foi bem na prova, então tá ótimo. Não, mas você não mede o quanto que ele aprendeu de fato. Você tá medindo uma nota, ele pode ter colado, tirou 10 porque copiou de um cara super bom, mas ele não aprendeu nada. Decorou do dia pra noite e no dia seguinte exatamente. Não sabe nada. E ele fala do sono. Olha só, isso é falecido, se eu não me engano, em 2015, mas já falava naquela época. Ele fala da questão da escrita versus o digital. E aí tem um mecanismo que basicamente a analogia é, quando você aprende a andar de bicicleta, é muito difícil. Mas se você aprendeu, pode ter certeza que você nunca vai esquecer. Né? Você ficou 20 anos sem andar de bicicleta, você pega uma bicicleta, você vai andar. Agora, se você não enraizou ali, né? Não cravou na pedra aquele ensinamento, você esquece rápido, é passageiro. E ele realmente fala que a escrita, né? O fato de você ler depois... E não ficar só sublinhando, não é isso, né? Sim. É ler... Fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vai lá, escreve, aí você relê. Enfim, acho que tem estudo sobre isso, né? A metacognição, enfim, o aprendizado. Sim. E de um lado, sim, a gente vê muito que... Tô com um aqui na minha frente aqui, né? Mas, de fato, se eu pegar esse episódio hoje que a gente conversou... e não fizer nada, é provável que daqui a um mês eu vou falar, o que eu falei com a Maíra lá? Agora, se hoje, e ele defende isso no livro, se no dia que ele teve a aula, esse aluno chegar em casa e fizer uma lição, ou sedimentar aquilo e dormir bem,
aquele aprendizado ele tem uma chance muito maior de você, né, assim, perpetuar. Além de você ter aquele que eles chamam de spaced repetition, né, que seria fazer uma repetição intervalada daquele conhecimento, que é uma coisa que o Duolingo faz muito bem. Muito. Ele, de repente, ele te joga uma lição de 2 meses atrás. Fala, por quê? Porque ele quer te sedimentar esse conhecimento, né? Muito legal. Mas é isso, a gente perdeu totalmente essa valorização do trabalho manual e de quantas conexões cerebrais a gente precisa fazer para colocar em nossas palavras o que a gente acabou de aprender. Né? A gente está terceirizando tudo porque é muito confortável você gravar. Tenho muitos pacientes que gravam a consulta. O que eu percebo na hora? Eles entram em modo avião porque está gravando. Então, tem muito, assim, tudo de tecnologia tem um custo muito alto que você precisa entender se você está disposto a pagar por ele. Porque esses pacientes, eu até chamo a atenção, eu falo, olha, tudo bem, eu estou vendo que você está viajando, vamos voltar? E provavelmente ele não vai ouvir depois da conversa. Não vai ouvir, não mas vai. Eu tô aqui com um negócio gravando. Né? Então, a gente está perdendo muito da nossa capacidade cognitiva pelo conforto dos avanços tecnológicos. E desenvolver presença, né? Falta presença. Quando você tem filho, fica mais fácil de entender isso na pele, né? Se você tem um filho que você tá ali no celular, você não tá presente, ele começa a fazer birra, ele chora mais, ele faz escândalo. Agora, você tá presente, é fato que a criança sente, né? Sim, com certeza. Agora, vamos falar aqui, partindo para a última etapa aqui, eu queria que você falasse, como uma especialista, sobre o jejum. Conta pro leigo, quais são os pilares que você pode mudar dentro da dieta para produzir jejum e o efeito metabólico esperado? Então, a definição de jejum, existem várias e por isso que os estudos são difíceis de interpretar. Porque na literatura, um dia inteiro sem comer é a mesma coisa que um dia inteiro comendo 500 a 600 calorias por dia, que é o Modified Fast, que é o jejum modificado, e o jejum verdadeiro. Esses dois são misturados na análise dos resultados, só para a gente ter uma ideia do quão difícil é interpretar uma meta-análise de jejum. Mas, então, assim, quanto mais longe da última refeição, você começa a adentrar nas horas do que a gente chama de jejum. Nos dias modernos, como é normalizado comer de 3 em 3 horas, se você cortar o lanche, você já está de jejum. Mas, metabolicamente falando, a gente tem o período pós-prandial, que é nas próximas 6 horas depois que você comeu. Então, se você comeu meio-dia, 6 da tarde, você está entrando mesmo lá no estado em jejum. A gente, por facilidade de comunicação, a gente considera jejum assim, encerrei a minha janela meio-dia, comecei a contar minhas horas de jejum. Mas, na verdade, quanto mais a gente especifica, mais vai ficando cinza essa definição, tá? Então, quanto mais longe dos alimentos, mais a gente está entrando nas horas de jejum. O nosso corpo, ele é flex. Então, a gente usa tanto glicose quanto gordura. Enquanto tiver glicose em excesso circulante, insulina alta, a gente vai usar glicose como fonte de energia. Começa a se afastar das horas de jejum, a gente vai mudando de interruptor metabólico para usar ou aminoácidos e depois gordura. Então, esse número de horas faz muita diferença, assim como o que você comeu nessa refeição. Então, um paciente que terminou de comer um prato de macarrão com um brigadeiro de sobremesa, ele vai ficar com a insulina mais tempo alta e ele vai demorar mais tempo para mudar de combustível. Se você pegar um paciente que comeu um salmão com uma salada e uma guacamole e comeu de sobremesa, sei lá, um morango com iogurte, ele vai mudar de combustível mais rápido. Então, tudo depende do contexto. Por isso que não é tão fácil assim você determinar o que é o jejum. Mas assim, quanto mais longe da refeição, tal. A gente conta sempre o jejum noturno, que é um período que os humanos normalmente não acordam para comer. Então, a gente conta da última refeição até o dia seguinte. Normal, mínimo de jejum aí, 12 horas de jejum. Quando a gente começa a usar o jejum como estratégia, como se fosse um remédio, a gente tem as diferentes dosagens. Então, você pode começar com um jejum de 14 horas, com um de 16, e assim vai aumentando. Quanto maior o tempo de jejum, maior o estresse que você está causando no seu metabolismo. Então, uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer muitos quilos ou que está muito diabética, assim, muito diabética não, mas sim, é tá muito resistente à insulina e o diabetes é o carro final aí da resistência insulínica. Então, quanto mais inflexível você tá, mais horas de jejum
teoricamente vão te ajudar mais. E aí a gente vai combinando essas estratégias de uma maneira ou diária, ou semanal, ou mensal. Então existem várias estratégias de jejum. E na literatura, quanto mais você está inflexível metabolicamente falando, diabético, esteatose hepática, etc., mais você se beneficia de qualquer tipo. Todos funcionam. Quanto mais metabolicamente inflexível, melhor a sua resposta ao jejum. Então, a gente tem na literatura, jejum para emagrecer é a mesma coisa que restringir caloria? Se a gente for olhar com os estudos bagunçados, misturados e tal. Se a gente colocar um filtro, jejum para uma pessoa que tem resistência insulínica, ele é melhor ou é igual? Jejum é melhor, porque o estresse é maior. Sim. Então, é importante entender isso. E é fácil de entender se você pensar no pico de insulina, né? O quanto que tem de insulina circulando num jejum absoluto versus numa dieta hipocalórica. Exatamente. É óbvio que, né? Provavelmente a dieta hipocalórica você fica lá com a barrinha de cereal, com a tapioca, com o arroz integral, com a massa sem glúten e o, sei lá. Você fez vários picos de insulina com pouca caloria. Você ficou o tempo inteiro travado na sua queima de gordura, preso no uso da glicose. Então, quando a gente pensa em partição de combustível, fica muito fácil entender. Você precisa colocar estresse em algum lugar, ou na dieta, ou no jejum, para ativar essa troca metabólica. E isso parece, a gente fala de ser flexível, interruptor, são termos médicos mesmo, flipping the metabolic switch. Toda vez que a gente se afasta das horas que comeu ou que faz um exercício físico de alta intensidade, a gente está provocando, alta e média, a gente está provocando uma mudança de combustível. O seu corpo precisa se adaptar a essa demanda, ou a falta de caloria, ou ao excesso de energia que você está demandando na atividade. Então, quando você pensa assim, você fala, poxa, uma pessoa que não tolera mais açúcar, come açúcar de 2 em 2 horas. E aí ela não faz exercício, porque ela não tem energia mesmo. E daí ela fica parada e não gasta nada. Ela está no ápice da inflexibilidade metabólica e não tem, assim, ela precisa de alguma porta de entrada para colocar estresse na vida e começar a melhorar essa situação. Então, entender essa mudança, aí você fala, poxa, como é que eu posso começar, né? Tem o jejum de 12 horas noturno, e você pode começar a aumentar. Como? Antecipa o jantar, aumenta o café da manhã. Em geral, na literatura, a gente começa a chamar jejum mesmo, jejum intermitente como uma estratégia, com 14 horas de jejum. Tá. E pensando no dia a dia, em que 12 horas é difícil de manter, né? Pensa que uma pessoa que janta às 10 da noite, toma café da manhã às 6 da manhã. Ela tem um jejum de menos de... Vai dar 8 horas. 8 horas de jejum noturno, só. Tem estudos que mostram com um aplicativo de celular que a gente passa 15 a 16 horas de maneira errática, comendo da hora que a gente abre os olhos até a hora que vai dormir. Estudos do Satchin Panda que estuda a cronobiologia. Então, é assim, qualquer ganho, a média mundial é 8 horas de sono, com 8 horas de jejum. Qualquer ganho que a gente tiver, então até com 12 horas eu tenho benefício no consultório. E já é um grande, assim, você só vai convidar o paciente a olhar o relógio. Terminou de jantar às 8, toma café da manhã às 8 da manhã. Mas se vira. Mas eu preciso tomar às 6 da manhã. Não janta às 6. Então, é prático. Tá. Nesse sentido moderno. Agora, alguns anos atrás, veio... Acho que o jejum estava muito mais na moda, né? Acho que a gente passou por isso. Talvez 5 anos atrás. Um pouquinho antes, ali na pandemia, falou-se muito do jejum. Muito. E o meu entendimento da literatura, Maria, é que a privação de calorias e até janelas de jejum, em várias espécies, se não todas testadas até hoje, produz mais longevidade, mais tempo de vida, né? Só que a gente ainda não tem o estudo principal, que é na nossa espécie. Sim. Né? Uma pergunta conceitual, talvez a gente não vai ter essa resposta, mas você acredita que o jejum provocaria mais longevidade num indivíduo saudável? No indivíduo saudável, eu acho difícil ele ser a única alavanca. Porque a gente tem várias outras maneiras de evitar essas doenças crônicas, atividade física, alimentação. Uma pessoa que já é metabolicamente saudável, eu não sei se ele vai ter grandes contribuições. Tá. E ele vai ter o risco, que é onde eu quero chegar, de ficar numa dieta hipoproteica. Sim, com certeza.
imagino que, pelo menos a minha visão mudou muito. Eu lembro na época eu prescrevia bastante jejum, né? Até, testa. Me sinto cognitivamente bem e tal. Hoje eu prescrevo muito menos, porque a dificuldade de você bater lá 1,2, 1,6, que seria o ideal, né? De grama por quilo de peso ideal por dia de proteína. Sim. Qual que é o seu target de proteína por dia que você acha ideal? Depende do paciente, porque quanto mais metabolicamente inflexível, você não precisa de tanto. Você precisa focar em queimar gordura visceral e tem muita gordura sobrando. Então, por isso que o jejum para esses pacientes é mais tranquilo. Você, obviamente, vai descartar a sarcopenia e dá para encaixar um jejum de 16 horas, dá para você encaixar 8 horas de janela, mantendo 1,2, 1,5, tranquilo. Você consegue com suplemento junto, né? É difícil, principalmente mulher, é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Eu mesma não consigo bater meta sem os pozinhos. E tá tudo bem, né? Esse é um industrializado que, ok, né? Sim, exatamente. Então, é tranquilo dependendo da janela. Então, de novo, não dá para generalizar. Uma janela muito grande todos os dias, para uma pessoa saudável que tem outras prioridades, a gente tem a composição corporal sempre normalidade de massa muscular. Aí, se o objetivo ainda é ganhar, jejum atrapalha. Então, precisa ter uma noção bem importante de como a pessoa está. Qual o objetivo dela? Individualidade. Janelas muito longas todo dia são péssimas para mulheres que já são magras, homens que querem ganhar massa magra, porque atrapalha a dieta, não que o jejum seja deletério. Para esse tipo de paciente que busca a prática do jejum para, por exemplo, doença autoimune, porque o jejum tem vários outros benefícios escondidos que não são só emagrecer, né? Tem o intestinal, tem, né? Sim. Autoimune mesmo que você falou. Exatamente. Então, pacientes com doença inflamatória intestinal, com doença autoimune, se beneficiam muito da prática do jejum, mas aí é mais delicado prescrever. Eu prefiro os maiores pontuais. Tá. Então, você vai prescrever um jejum de 48 horas, um jejum de 36, um jejum de 3 dias, pontualmente, como uma estratégia de muito estresse calculado e depois o paciente mantém o consumo. E esses jejuns maiores, a gente tem liberação de GH, então a gente consegue proteger. E assim, é um paciente educado, então ele já faz exercício de força, ele não vai ficar deitado no sofá enquanto está fazendo jejum de 3 dias. É tudo gradual. Eu nunca vou prescrever um jejum de 3 dias para um paciente que eu acabei de atender. Precisa ter uma consciência maior. Você suplementa minerais nesses jejuns de mais de 48 horas? Suplemento, principalmente magnésio. Não deixe faltar. Ele é até uma maneira de prevenir, de impedir, né, hiponatremia. Dor de cabeça é o principal efeito colateral, cãibra também. Então, assim, necessariamente magnésio e eletrólitos. E mais ainda quando o paciente faz atividade física. E você acha que o mecanismo da cefaleia é por uma desidratação? Porque muita gente acha que é hipoglicemia, né? Natriurese do jejum. E é bem... Expolia muito sódio, sim, perde muito líquido. O efeito da insulina baixa inclusive, aumenta a taxa de filtração. E é por isso que, por exemplo, o SGLT2, os inibidores do SGLT2 funcionam, né? Essa natriurese de, assim, você regulando a glicose, você tem menos insulina e esse é um efeito muito grande que a gente tem de melhora. Jejum para hipertensão arterial tem vários tipos, várias doses estudadas na literatura e funciona. Até tem um estudo, um dos outros que é o meu estudo preferido para falar sobre isso, o estudo da Elizabeth Sutton. É muito bem delimitado, ele foi hipocalórico, aliás, ele foi isocalórico, crossover, só com homens. E é um protocolo muito difícil de fazer, que encerrava às 3 da tarde, a janela de 18 horas de jejum. A janela de alimentação, né? De 6 horas de alimentação. E o outro braço era 8 da noite. Isso paciente em casa ou internado? Em casa, comendo Eles davam a comida, tá. E é comida ruim, tá? Isso que eu gosto dos estudos de jejum. Nunca é uma combinação boa entre dieta com jejum. É sempre... pirâmide alimentar para todos, inclusive os diabéticos. Então, nesse estudo, eles comparam no crossover e eles não podiam emagrecer. E os pacientes tiveram melhora de hipertensão arterial nas primeiras 2 semanas. Ou seja, é um efeito direto, não é só pela perda de peso, exato, né? Porque foi isocalórica, né? E uma coisa importante também é o controle de apetite, porque nesse estudo eles perguntaram para os pacientes, os pesquisadores perguntaram para os participantes o que foi o mais difícil. Todo mundo esperava que o mais difícil fosse encerrar
3 da tarde. E eles disseram que o mais difícil foi comer tudo que eles eram obrigados a comer, porque era isocalórico. Porque perderam o apetite, inclusive para besteira, vontade de comer fast food. Então, esse é um efeito que a gente vê da cronobiologia. Não é qualquer hora de jejum. 18 horas de jejum, comendo a última refeição 11 horas da noite, não é igual você interromper às 3 da tarde. E isso é bem importante para melhoras metabólicas. Então, o paciente, os participantes encerrando às 3 da tarde, melhoraram a pressão arterial sem emagrecer. E é uma coisa que o Satchin Panda fala muito disso, né? Muito. O ideal seria você fazer à noite, mas realmente, socialmente é difícil, né? É meio até esquisito, né? Você vai num jantar e você não come. Não dá. Então, por isso que, assim, o Satchin Panda também é um estudioso, né? Um cientista, mas ele não tem pacientes reais. Então, ele coloca muitas dificuldades para uma pessoa normal, que tem família, que não vai viver só com a prescrição do médico para obedecer as diretrizes. Então, o Satchin Panda tem uma contribuição bem legal sobre a cronobiologia. A gente nasceu para lidar, para digerir bem e lidar com os alimentos no período diurno, tanto de fabricação de enzimas digestivas, nossa sensibilidade à insulina é melhor durante o dia e a melatonina. Pico de melatonina com refeição junto piora a sensibilidade à insulina. A gente tem receptor de melatonina no pâncreas. Então, tá tudo conectado e assim, os órgãos fígado e pâncreas, eles dependem muito do horário de alimentação para regular o funcionamento circadiano. E então, assim, quando, por exemplo, trabalhadores noturnos, nós médicos que damos plantão, não comer à noite é um jeito de você ajustar o relógio. Você não dorme, mas pelo menos não comendo, esses órgãos são preservados, porque você mantém eles no estado de jejum que faz diferença à noite. Agora, para fazer isso, você tem que comer bem, eu digo, a qualidade da sua alimentação tem que ser muito boa. Faz diferença. Isso faz muita diferença, né, Maíra? Faz. Assim, ó, vou ser bem real, faz muita diferença, mas se o jejum é o que você tem, você consegue. Você dá conta, sabe? É mais fácil? É muito mais fácil. Só que isso, às vezes, a pessoa precisa ver com o tempo. Sabe? Assim, eu consigo mudar meus horários, a dieta ainda não. Beleza, começa. E você vai ver que você vai querer melhorar. Você vai falar, nossa, o dia que eu não comi brigadeiro de sobremesa foi muito mais fácil, aquelas horas acordado. Mas é gradual, entende? Então, isso é bem limitante da sabedoria geral, atual. Não pode fazer se não comer direito. Não, pode e você dá conta. Porque nos estudos, eles comem, assim, esses estudos de jejum modificado, é muito legal. Eu sempre vou na descrição do que eles comem. É muito legal de ver, porque é tudo porcaria. É sanduíche de porcaria mesmo. Sanduíche industrializado, milkshake de suco, de caixinha. É ótimo, entende? Porque os resultados nos estudos, eles mostram com uma dieta ruim e colocar só o jejum de estratégia. Funciona. E os resultados não são maravilhosos. Agora, se você junta os dois, os resultados são bem melhores. E é o que eu vejo na prática. E você, como é que você prescreve na prática o desjejum? Nesse 48 horas de jejum, o que você fala para ele comer depois? Então, quanto mais longe da última refeição, então jejuns de 36, 42 horas, você já tem que tomar cuidado na sua quebra para bem-estar. Porque você pode ter com pico de glicose, pico de insulina, ter, assim, fenômenos parecidos com dumping. Dumping. E é bem importante. Explica o que é o dumping. Então, o paciente pode, por conta dessa mudança muito rápida de pico de insulina baixa controlada para muito alta, ele pode ter sintomas parecidos com hipoglicemia. Tremor, mal-estar, hipotensão postural, vai precisar ficar deitado, levantar as pernas para melhorar, que é o mesmo mecanismo do que acontece com o bariátrico, que de repente cai muita comida de uma vez e todos esses efeitos autonômicos começam a aparecer. Então, evitar pico de glicose é muito importante para a quebra do jejum desses mais longos e também a quantidade de alimento gradual, porque comer uma grande quantidade de alimento na quebra, geralmente nos primeiros, inclusive que o paciente fica mais ansioso para comer, mastiga pouco, cai o alimento inteiro para ser digerido num estômago que estava descansando. Então, nem a fabricação de enzimas é adequada. Então, outro sintoma comum é diarreia na refeição de quebra. Então, é uma quebra gradual, cuidadosa, com fibra, seguindo aquela ordem dos alimentos para evitar os picos de glicose. Qual foi o seu maior jejum?
Você já fez? Foi de 5 dias. Eu preciso fazer um de 7, ainda não fiz. Você fez de 5? Já fiz de 5 e o de Fast Mimicking Diets também. Sim. Você sabe que eu tive paciente que achou mais difícil? Eu não achei. O Fast Mimicking Diet, que seria, para quem não conhece, é uma dieta hipocalórica, hipoproteica, baseada em vegetais, se eu não me engano. Isso, né? É keto plant-based. 5 dias. Tem um pouco de azeitona, um pouco de, né, algumas espinafre e óleo, né? Uhum. Mas acho que 700 calorias por dia, alguma coisa assim? Começa com 700 e pode baixar. Tem uns que começam com 800. Os protocolos dele variam entre os estudos. E 5 dias, né, em geral? 5 dias de duração. Agora, o máximo que eu fiz foram 4 dias, 4 dias e meio. E o que eu senti, assim, eu tenho hipotireoidismo porque eu não tenho a tireoide. Então, tive câncer de tireoide, tirei a tireoide e eu uso T4 e T3. O que eu percebi? Muito frio nas extremidades. Né? Então, e nitidamente, eu acabei dosando os marcadores. O T3 livre despenca, o T3 reverso sobe. Sim. Mesmo usando, mantive a mesma dose, não quis ficar mudando isso, né? Com certeza. Testosterona despenca, impressionante. Saiu de 800 para acho que 280. O IGF-1 cai muito também, depois. E insulina era, sei lá, 2 foi para menos, ficou indetectável. Indetectável, sim. Mas eu senti, acho que no começo, as primeiras horas ali, primeiro dia é duro. Eu senti, é difícil. O segundo dia tem algo que já muda, porque daí você começa a entrar em cetose, dependendo de cada um, né? Mas eu entrei em cetose ali. Você percebeu, antes de dosar a cetona, você já percebeu? O cérebro não ficou? Percebi. É legal, né? Eu gosto muito dessa... essa sensação é boa. Mas para mim, difícil foi manter a hidratação. Sabe assim, mesmo com protocolo de magnésio, enfim, aquelas sopinhas que enganam. Você tomou caldo de ossos. Tomei caldo... Caldo de legumes. Um caldo meio industrializado com muito sal. Mas sem zero, acho que tinha 9 calorias ali. Ah, sim, é o caldo de ossos mesmo. Bone broth, só que o seu foi... foi mais fácil. Sim. E ali era um momento, assim, de prazer máximo, que era uma aguinha salgada. Sim. Parecia que eu tava comendo num restaurante. Maravilhoso. Estrelado, maravilhoso. Sim. Mas para mim, o ensinamento maior, além dessa curiosidade metabólica e tal, foi... assim, você realmente apreciar a comida. Sim, é incrível. Porque muitas vezes, né, a gente come fazendo outras coisas, vendo TV, vendo vídeo, sei lá, né, trabalhando, tem gente que come no mesmo trabalho. Sim. E você saborear o alimento, que eu imagino que é o que se fazia milhares de anos atrás, né? E dar valor para aquilo, para mim, foi o maior aprendizado. Sim. E eu falei, poxa, teve uma lição aqui. Né? E eu hoje não uso mais o jejum porque, pelo contrário, eu preciso ganhar massa muscular. Então atrapalha. Atrapalha. Sim, esse aprendizado é uma questão que, assim, todas as religiões usam o jejum com o objetivo de ajudar na clareza mental, na concentração, das orações, etc. A gente vê esse efeito metabólico cerebral muito presente nesses jejuns maiores, mas também de dar valor, né? O ser humano geralmente dá valor quando ele perde. Então, para uma pessoa que come de 3 em 3 horas, conseguir fazer um jejum de 16 é libertador, porque ela disse não para pelo menos 5 vezes do dia que ela teria a oportunidade de comer. E o fato do jejum ser algo que você busca de livre e espontânea vontade, né? Faz toda a diferença. Você tem hora para terminar o seu jejum, você tem a segurança do alimento. É isso que muda o jogo, que não é igual aos homens das cavernas que não tinham previsibilidade de alimento. E aí, tudo que você perde, você valoriza quando tem de volta. Até quando você descobre uma doença de um ente querido, você tenta valorizar porque você sabe que vai perder. Então, a gente funciona muito bem com perda. E tem vários relatos de mudança do paladar mesmo. Porque a gente, quando fica bastante tempo sem, a gente, quando começa a comer, sente de novo o sabor dos alimentos. Então, isso é real, assim, tanto do sabor em si, quanto de valorizar o prato. Eu, quando estou em jejum prolongado, eu fico com vontade de comer tomate, guacamole, ovo com a gema mole. Eu fico, assim, desejando esse tipo de alimento, comida de verdade mesmo. Então, é uma maneira muito saudável da gente repensar o quanto a gente não valoriza essa abundância de alimentos que a gente tem hoje em dia, que foi fruto de tanto esforço das gerações que vieram antes, né? Então, é aquela parte
mental da prática que faz muita diferença. Muito legal, né? Agora, assim, só para caminhar aqui para o final, algumas perguntinhas rápidas. A gente tem essa tradição aqui. Um mito sobre o desconforto que você gostaria muito de abolir? Que o estresse faz mal. Estresse não faz mal. Depende da O dose. estresse crônico, talvez sim, né? Sim, depende da dose, por isso. Sim. Tudo depende da dose. Sou anestesista ainda. Perfeito. Um desconforto que você pratica religiosamente? Eu não tenho um que eu repito todos os dias, assim, necessariamente todos os dias, mas eu sempre faço essa autorreflexão. O que eu posso fazer hoje para não ficar 100% confortável? Então, um dia que eu não fiz atividade física, eu posso fazer um jejum maior. Vou, sei lá, fiquei o dia inteiro trabalhando, vou descer de escada. Então, sempre tem algum desconforto proposital que eu preciso trazer para o meu dia, mas varia entre as situações. Você faz viagem de família desconfortável? Não. De levar várias coisas Por exemplo, desconfortáveis. vamos dizer assim, você faz uma viagem de trilhas ou de... Sabe, que não é Sim. você vai pra Disney e fica lá só no... Sim, até na Disney eu faço. Que é optar por andar ao invés... Escada rolante, meus filhos deu orgulho até. Porque até quando eles estavam na minha frente, eles não pegavam, nem na Universal, aquelas esteiras... 100% escada e não pegar o walking lá, sei lá o nome. A esteira. A esteira. Então, até em viagens confortáveis, eu opto por caminhos difíceis para mostrar para as pessoas, gente, vamos lá, pelo amor de Deus, escada rolante, vamos por aqui. Sempre. E tem, por exemplo, viagem para praia, a gente faz umas caminhadas super longas. Ai, mamãe, tô cansado, se vira, vamos lá. E eles têm o exemplo de ver a gente fazendo exercício e tal. Então, sempre tem, pelo menos pro lado do esporte, de pouco conforto, não. Porque quando eu tô de férias, eu não tô afim. Aí eu mereço mesmo. Qual o livro, além do livro do Tobias, te marcou muito? Olha, categorias, mas assim, Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. É bom? Nossa, eu sou apaixonada por, assim, eu me conecto muito com o jeito dele encarar a vida. E é um aprendizado, assim, os dois na sequência. Precisa ler os dois, Yin Yang, Preto e Branco, Caos e Ordem. E o Taleb, né? Não tem como, Antifrágil. Do Antifrágil. Esse livro é especial. Ele é um cara brilhante, né? Genial. Foi por causa dele que eu comecei que eu realmente comecei a escrever. Isso foi o gatilho? Foi porque ele fala, inclusive, de jejum no livro. Ele fala da alimentação moderna sendo excesso, fragilizando o nosso sistema. Então, ele já fala disso lá, só que pouco. E foi o gatilho que eu falei, gente, mas... Quando eu mando os pacientes lerem Taleb, não é todo mundo que lê. É um livro árduo, né? E hoje em dia, desconforto até para livro. Tem que ser fácil. Você vê um livro desse tamanho, não? Fala, não vou ler. Então, tanto que o nome que eu dei para o meu livro, quando eu procurei editora, era Saúde Antifrágil. Que é isso, né? O nosso sistema, que funciona há muitos anos assim, ele depende de estresse bem dosado. E a nossa saúde é antifrágil, ela não gosta de muito conforto, nem de desconforto excessivo, que a gente morre também, né? Então, essa dose de veneno é muito o espírito. Maíra, mais uma vez, olha, eu aprendo muito com você e eu tenho sorte aqui nesse podcast de ter pessoas inteligentes e que me fazem refletir e aprender, assim, no episódio. Acho que foi muito gostoso a conversa. O seu livro é muito bom. É um livro que eu acho que você traz várias analogias, começando pela analogia do abraço da jiboia. Não vou contar aqui, mas convido todo mundo que está nos ouvindo aqui a ler. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui.